o Toto Wolff fala que esse negócio ele admite, né? Gera 2 ou 3 cavalos a mais. Não. E o Verstappen deu risada. Ele falou assim, põe um 0 aí junto desses números que ele falou. Eu De 20 a 30. 15 e 20 cavalos. Sério? Segundo o Verstappen é 20 e 30. Então... Tá exagerando. Ele vai chorar também. Sim, assim. acho que os 15 e 20 é um número plausível. E aí tá essa coisa, e eu acho que independentemente de qualquer coisa na pré-temporada, a Mercedes andou muito bem com isso, apesar disso, enfim, não sei porquê, mas também a Ferrari deu mostras de que tá bom, tá legal. Salve, povo! Bem-vindos ao podcast do Ibra, o Ibra Talks. Hoje eu tô com 3 feras aqui para falar de Fórmula 1. A fera 1 é o Eric Gabriel. Tudo bom, Eric? Tudo ótimo, mais uma vez, Sidney aqui com a gente, aqui com vocês, para falar de um assunto diferente dos motivos das nossas últimas visitas aqui, mas é sempre um prazer. A fera 2, Ricardo Arcuri. Tudo jóia, Ricardo? Olá, todo mundo tá aqui. Falar da maior mudança da história da Fórmula 1, né? A gente vai comentar bastante. Hoje tem muita coisa para comentar, viu? Sim, e fera 3, o Duca Reis. Tudo bom, Duca? Olá, Sidney. Olá, Arcuri, Eric. Que prazer recebê-los aqui. Temporada da Fórmula 1 começa no próximo final de semana. Madrugada. E a discussão promete. Lembrando que eu tirei o Duca lá de fora porque ele é o produtor, né, do nosso podcast. Falei, não, vem aqui que você manja de Fórmula 1, eu não manjo nada. Inclusive, hoje tá liberado falar mal de mim, tá? Porque eu vou falar besteira aqui, vou falar coisa errada. Mas então tá liberado nessa falar mal de mim. situação é ótima, porque assim, você pode fazer perguntas... obviamente eu sei que você está tirando uma onda falando que não entende nada. Faz tempo que eu não vejo. Mas você pode fazer perguntas que para o público em geral pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida deles. Com certeza. Isso vai acabar sendo até algo didático aqui, não querendo assumir um ar professoral da coisa, até porque eu não sou professor de nada. Pro tio Eric. Não, e obrigado por me salvar. Mas a sua dúvida pode ser a dúvida das pessoas que estão assistindo a gente. Legal. Eu queria falar da Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de autoajuda, livros de ficção. Lembrando que os meus livros de ficção, A Sombra da Alma, Os 7 Mundos, Corpos, um monte, são 18 livros que tem lá, estão também na Editora Vilese, e a Editora Vilese você encontra em 2 lugares, na Amazon, amazon.com.br, e também encontra na loja do Ibra, ibravete.com.br/loja do Ibra. Dá uma olhada lá, coloca o nome assim, Sidney Piesco, você vai ver um monte de livro legal lá da Editora Vilese, e eu tô fazendo o 19º e o 20º já, ao mesmo tempo, tá? Porque veterinário é tudo louco, e aí eu tô aproveitando para fazer essas coisas. E aí a gente vai ter que falar das regras da Fórmula 1, que mudou tudo, mudou praticamente tudo que aconteceu. De certa então forma, mudou. Eu queria falar... você esqueceu de uma coisa, Ricardo. Eu tava esperando só dele. Então vai lá. Dei peteleco no like. Bacana. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, o sininho, né, antes de todas as notificações, e compartilhar. Você gosta de Fórmula 1, gosta de automobilismo, gosta de corrida de bicicleta, qualquer corrida? Compartilhe esse vídeo aqui que o pessoal vai gostar bastante. Vamos começar. Quem quer começar a falar da mudança principal que teve, assim, o que aconteceu do ano passado para cá? Vale lembrar que essa é uma mudança que, em tese, seria só do motor, da unidade de potência, né, da Fórmula 1. Só que, em um dado momento, nesses últimos anos, parecia que esse motor ia ser tão complexo e poderia trazer alguns efeitos colaterais indesejados, até pela lentidão e tal, que eles tiveram que mudar o carro. E aí o 2 mais 2 sempre vai ser 4, né? Você faz uma mudança tão grande no motor e também no próprio carro, e aí você, como o Arcuri falou, né, talvez a maior mudança da história, de um carro na história da Fórmula 1. E que já tem basicamente, talvez, data de término, porque se fala muito numa outra mudança para a temporada de 2031. Mas aí é um outro assunto. Daqui a 5 anos eu já estou cavando aqui a minha vinda para falar dos carros de 2031. O atual regulamento durou 4? Pois é. Não? E aí é aquela coisa, né? Tudo em nome de uma Fórmula 1 mais limpa. Eles equipararam, não que vai ser exatamente, né, o motor a combustão e elétrico a 50% cada um. Né? Tem uma diferença pequena.
Isso de cavalos. De potência. De potência assim, mas aí você tem isso e para compensar algumas coisas eles estão fazendo o que eles chamam de aerodinâmica ativa. Porque antigamente a gente tinha conhecimento só do DRS, quando você ficava um segundo atrás do piloto, você abria a asa traseira. E agora também você vai ter a abertura de asa, não só traseira, mas também dianteira. Né? É o que pode dar um gás aí, especialmente na questão das grandes retas, porque muita gente já tinha pescado antes que, dependendo do tamanho da reta, você chegava no meio dela ou na parte final, você ia ter que baixar a marcha para poder continuar no embalo ou até mesmo ter que começar... Você ia começar... a bateria. Falando que a bateria pode acabar no meio da reta, no final da reta. Daqui a pouco eu vou explicar mais tecnicamente isso. Sim, faz isso que... Era uma preocupação inicial. E aí é isso que também tem até hoje, né? Porque também os pilotos, especialmente os da velha guarda, não gostaram nada, né? Por conta de você ter que fazer um gerenciamento de energia do carro diferente do que era até o ano passado. Você gerenciava a energia com o carro, com os carros anteriores, especialmente depois da introdução do híbrido em 2014. Não era... Assim, o piloto já tinha que gerir energia, já tinha que gerir pneu, já tinha que gerir combustível, mesmo não tendo reabastecimento, mas eles tinham que gerir combustível. Então, isso tudo aumentou muito com essa nova unidade de potência. Né? E isso muda bastante a maneira que o piloto tem em administrar o carro e em dados momentos, dependendo do tipo de curva, muito mais lento. Você não vai poder... Uma coisa que o Fernando Alonso falou há alguns dias numa curva... Acho que era 12 do Bahrein, da Sakir, que eles faziam a 250 por hora, eles vão fazer agora 200. Eles não vão poder ser tão rápido assim. E na cabeça do Fernando Alonso, quem faz uma curva a 200 por hora podia ser o chefe de cozinha, entendeu? Então, assim, pra você ter uma ideia. Então, para você ver o descontentamento dele, mas... Enfim, essa é uma base, assim, por cima. Fora os novos modos, né? Porque sai o DRS, como a gente conhece, e aí também a Fórmula 1 entra com alguns modos, da mesma forma que existe o modo ataque da Fórmula E, enfim. Que na verdade, assim, entre aspas, são 4 que na verdade é um só, se você falar do contexto. São 4 fases, vamos colocar dessa forma. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Antes de fazer uma outra pergunta, eu queria entender, quando você falou que está abrindo asa traseira e dianteira. Isso não torna muito instável o carro mesmo na reta? Não. Não? Não, porque você não está precisando de pressão aerodinâmica para fazer curva. Você está com o carro reto. Mas e se dá uma balançadinha? Não, ele tem reta. como... Se você precisar desviar, por exemplo... Para coisas pequenas, ele consegue fazer. O problema que foi o problema que o Stroll teve no treino livre. Na pré-temporada, que foi um problema que deu em que ele, na hora que ele deu o pé para frear, a asa traseira demorou para fechar. Aí nessa hora, como ele girou demais, foi. Foi o problema do Bortoleto Interlagos também, por exemplo. A gente pode ter problemas sérios, assim, nesse sentido. Se falhar a abertura e fechamento de asa... Que é uma coisa... Um abraço. Então, Lino Motorsport. O Mark Taylor, o diretor técnico da McLaren, explicou isso aí. Que a grande mudança é a unidade de potência. Ponto. Ela é a matriz-chefe. Mas ela não é a única coisa que muda, que é isso que o Eric falou. Porque agora nós estamos lidando com, como teve que mudar o carro inteiro, nós estamos lidando com um carro que você tem que ter alguns compromissos que você tem que adquirir para que você consiga trabalhar ali bem. Um deles é essa história dessa asa. Você está lá na reta, asa aberta. Tá? Asa fechada, asa aberta. Asa aberta. Aí na hora que você dá a patada para freada, os dois têm que subir. Só que tem que ser de uma forma do seguinte. Os dois têm que subir de uma forma que os dois tenham gerem a mesma pressão aerodinâmica no mesmo intervalo ao mesmo tempo. Porque se você tiver uma que feche um pouquinho mais depois que o outro, uma vai ter mais pressão que a outra e pode dar um revertério. Se for a da frente, a traseira sai. E vice-versa. E vice-versa. Então, trabalha. Isso, na verdade, é uma coisa que vocês, nós também aqui fora como comentaristas, mas vocês que estão vendo lá e fora, não vão perceber tanto. Porque quando vocês vão ver, é o que entrega. O que entrega é a unidade de potência. Mas para quem trabalhou o carro, eu até legal ter lido isso, porque me ligou um Spark. Que essa
vamos dizer assim, engenharia de dirigibilidade é muito importante. E aí vai entrar, por exemplo, você falou, até já vamos para aprofundar. Você fala, temos esse ponto, isso é um. A história do Alonso. Por que o carro não está fazendo mais curva? Tem 2 motivos. Primeiro, o entre-eixo diminuiu. O entre-eixo menor, é bom para Mônaco? É lindo para Mônaco. Mas você vai pegar uma curva de alta, você vai sentir menos. Você tem Mas menos... é bom para ultrapassagem, não é? Não, a ultrapassagem não muda. Que, aliás, Não eles muda estão reclamando na pré-temporada. Era o que reclamava, que era o peso Não. e o tamanho dos carros. Mas aí é um outro... Eu vou chegar lá. Mas para entre-eixos menor, para Mônaco é lindo, mas para curva de alta não é. Então você vai perder velocidade naturalmente. Dinâmica veicular, básica. Certo. Segundo, a história da bateria. A bateria hoje, ela ocupa mais espaço. Eu vou explicar isso para os amigos de uma seguinte maneira. O que pesa mais? 1 tonelada de algodão ou 1 tonelada de chumbo? Mesma coisa, pô. A mesma coisa. Só que o chumbo tá aqui, o algodão tá aqui. Tá gigante. Eu tô explicando isso aqui por causa de inércia. E inércia, que é a bateria, muda o balanço do carro. Entendeu? Por isso que quando o Arley falou do Alonso, eu já me liguei logo, porque isso era uma coisa que eu ia explicar para os amigos. É uma das coisas que está mudando. O balanço do carro está mudando. O carro está mais compacto. De certa forma, ele está até mais bonito. Tá? Não sei se ele concorda, mas... Não mudou muita coisa, Mudou, não. não? Assim, sincero, honestamente, Tá bom. não saltou nos meus olhos isso. Aí eu achei que a asa dianteira ficou mais legalzinha e tal. Mas, enfim, É gosto de cada um. Gosto de cada um, isso é gosto mesmo, isso eu só tô dando meus 10 centavos. Mas mas realmente, pensando em balanço, vai mudar bastante. E muito por esses detalhes, além de outros que a gente vai comentar. Por exemplo, a saída de curva, com o motor elétrico te dando torque instantâneo, só que agora ele é 40% e não 15% como era antes. Eu tenho a teoria que é 60-40, tá? Você acha que é o inverso? Não, eles falam que era 50-50. Né, a teoria deveria ser assim. Quando inventaram essa regra, A era regra era assim. para ser 50-50. Sim, mas... Só que é o seguinte, nos treinos de pré-temporada, a Ferrari já apresentou um motor de 400 kW, que dá 540 cavalos, contra 350, dá 55-45. Como os motores precisam ser homologados oficialmente até dia 1º de março, nada impede que você tenha algum tipo de evolução. E se tivesse algum tipo de evolução, pode chegar perto desses 60-40. Então, para deixar zero fora, 60-40. 60, mas a parte elétrica seria o quê? 40. 40. 40. E o motor até a parte elétrica está travada em 350 kW. Tá. 475 cavalos. O motor a combustão está livre. Por isso eu tô falando que eu sempre achei que ele ia ser um pouquinho maior. Mas deve chegar perto dos 55, 60, por ali. Mas enfim, já não é mais 50-50. Então você tem... Vamos dar conta, senão mata o engenheiro. 40% do torque instantâneo. Tua saída de curva já vai ser prejudicada. Porque você tem torque instantâneo. Não era como era aquela coisa que era um motorzinho que ajudava a empurrar o motor a combustão. Agora é uma porrada. Mas não tem o controle de tração? Não existe controle de tração na Fórmula 1. Não Há vai muito ter. tempo, Não, mas desde não colocaram. Dos V10. Não, mas não colocaram dessa vez. Não. Pra segurar. Não. Então o cara vai rodar. Não, mas é que... O cara vai rodar. O pô. piloto ali, né? Pé Ah, piloto. macio. Tem que ser um baita Não, piloto. pé macio. Aí você trabalha o mapeamento do motor para você criar um controle de tração passivo, que é o que você fez até hoje. A injeção eletrônica você pode diminuir ou aumentar a abertura da borboleta de forma a ter esse controle de tração passivo, para assim dizer. Não é um controle de tração, mas você tem um controle de tração por fora. Não deixa acelerar muito rápido. Isso, você pode maneirar a maneira como você entra. E aí, voltando, aí você tem isso na freada. Tem aquela história do lift and coast para você gerar energia, mas ao mesmo tempo teu freio. Teu freio tem 2 situações que estão passando. Primeiro, a bateria. A bateria muda o balanço do carro. Então, com isso, teu balanço de freio vai mudar. Eles passaram a temporada inteira. Uma das coisas foi tentando achar um balanço de freio em um intervalo do que pode ser o ideal para eles. Dependendo de cada piloto, dependendo de cada carro. E outra... quando se trata de recuperação de energia, o ERSK, o cinético, ele funciona mais ou menos o seguinte, é outra referência do carro de rua. O que acontece quando você está andando, acelerando, você vai ligar o ar-condicionado do seu carro? Ele sente aquela perda. Por quê? Porque você está usando potência do motor para fazer o compressor funcionar. No freio é a mesma coisa. Só que ao contrário, você está gerando mais potência de frenagem porque você está freando. Só que aí muda o quê? Muda teu balanço. E agora você está com um gerador de potência 3 vezes maior. Mais ou menos. Tá? Então, isso também mudou o balanço de freio. Então eles falavam, pessoal freando antes e acelerando depois. Um pouco de lift and coast,
mas que é aquela coisa de você tirar o pé um pouco antes para ficar no embalo e depois dar a freada, que dessa maneira você economiza combustível e no caso do Fórmula 1 gera energia, mas também por causa do balanço de freio e aí você tem que frear um pouco antes por causa do balanço do carro e essa história, e também a saída de curva, que tem um motor elétrico que te dá um pulso a mais. Então isso vai mudar a pilotagem do Sim, mas é piloto isso que eles estão reclamando. Que estava acostumado. A questão é que, né? assim, as curvas eles vão estar um pouco mais lentos, até por conta da geração de energia. Por isso que o Alonso fazia uma curva 250, reclamou que ele fazia uma curva 250, e agora ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer uma curva 200. Não porque o carro é mais necessariamente lento, é um pouco mais leve até. Mas é por causa disso, ele precisa, porque senão ele não vai ter energia ali para complementar. Então, vai essa energia está vindo da onde? Só do freio ou de alguma outra parte do carro? O A girar própria da roda roda, girando. o girar do motor, o girar das rodas traseiras e o girar do motor também gera energia. Isso Mas porque isso também. não segura o carro? Eu tô perguntando isso porque a gente tinha uma bicicleta que tinha um dínamo. Sim, né? sim, não, mas... E aí, na hora que você Tudo bem. colocava, você não conseguia andar, o negócio Tudo bem, só virava que é a o seguinte, bicicleta. você tinha um dínamo, você tinha meio Zé Ruela de potência. Você os pés, certo? Lá você tem 540 cavalos, pelo menos, mas... E aí o que ele recupera é muito pouco. Não chega a atrapalhar. Porque um dos itens que fazia parte da unidade de potência da Fórmula 1, que era o MGUH, ele foi retirado. Que era a peça importante que deu problema na largada que agora, que ajudava muito nessa questão de recuperação, gestão de energia do carro anterior. Bem lembrado. Bem lembrado. Não tem MGUH, agora é MGUK, que era uma peça ali, que era justamente que ajudava, que auxiliava muito essa questão de gestão de energia. Olha, e não tem mais. Bem lembrado de uma coisa que eu tinha esquecido. O H ganha esse turbolag. Outra coisa, turbolag, a resposta do turbo. Aí explica, vamos lá, o que é o turbolag? Vamos lá, imagina que você tem um monte de carro, você tem lá o tubo, tá? Você tem o ar que tá lá dentro. Imagina que se fosse cheio de água, acho que cheio de água o pessoal entende melhor, parece um caminhão pipa. Quando você dá o pé, você não tem aquele monte de água para mexer, fica pesado. Você mexer isso tudo quando você dá o pé, e aí lembrando que o tubo ele usa o gás de exaustão, então você está numa rotação mais baixa, essa rotação mais baixa somada à inércia deste ar, pensa como se fosse água, mas é ar, que está lá dentro, tem que lembrar, para todo mundo entender, pegar na mão, né? Fazer mexer, gera uma demora de resposta. Isso é o turbolag. Anos 80 da Fórmula 1, você tinha um problema sério com o turbolag, porque você tinha, um caracol enorme para dar 4 bar de pressão, né? E aí você dava um pé, aí você não podia dar muito pé, porque se desse muito pé, vinha devagar, de repente vinha tudo e você rodava. Quantas vezes eu errei isso no simulador? É difícil. Mas você tinha que fazer um negócio meio como o Senna fazia. O Senna fazia o punta-taco justamente por isso, porque ele conseguia trabalhar e manter o tubo cheio o tempo todo. Era um dos segredos dele. Por que eu tô explicando isso? Que é algo isso, fazer um parênteses aqui, que o próprio George Russell ele comparou Senna, ele citou o Senna nessa nova era da Fórmula 1, porque já naquela época ele fazia exatamente essa manobra que você falou, que muita gente não fazia, então ele já tinha visto ali uma solução para uma situação mais simples até que eram aqueles carros do que... Para sair da curva ele fazia isso, não fazia isso? Eu vi vários vídeos sobre isso, é impressionante. E detalhe que o Senna fazia isso com 4 bares de pressão. Hoje nós estamos falando com tubos que trabalham numa base de 1,5, 1,7, chega a pico de 2,5. E o 2,5 quando você está... Lembrando que o 2,5 bar do tubo, ele gera depois de 10.500 RPM. Por quê? Esses motores, eles têm uma base de que a potência máxima vai ter a 10.500. Mas o regulamento permite 15. Só que o fluxo de combustível não permite. Então, eles fizeram uma base de 10.500 e você roda... por que ele passa 12.000, 13.000? Porque ele vai... O gráfico de potência fica assim. Potência e rotação. Ele sobe assim, quando ele bate o pico, ele desce devagar. Tá? O pico tá aqui 10.500, mas aqui a 12.000 ele perdeu 5%. Tô chutando o número, mas não tô errando muito não. Então, vale a pena você fazer esse over... Pra você, na hora que passar a marcha seguinte, você tá já na rotação de... Tanto ele sempre passa a marcha, ele vai estar em torno dos 9.710 RPM, porque já tá perto do pico. Isso também isso daí vai influenciar na largada, né? Isso. Por isso que estão falando que os carros vão acelerar muito antes de largar. Estão falando que vai ser... O pessoal acelerando pra caramba. Isso é uma coisa que eu fiquei... Eu até perguntar ao Eric se você viu alguma coisa, porque eu fiquei na dúvida.
Porque pra mim, se você tem 350 kW de motor elétrico, deveria ser a coisa mais tranquila do mundo. Tem algum motivo que eu não tô sabendo? Não sei. O que eles treinaram largadas, porque eu acho que, assim, eu tava questionando lá no Motorsport, falei assim, gente, tá todo mundo falando como é que vai ser diferente uma largada, perigosa até, porque se alguém Se alguém já instala... morreu um assim. O Ricardo Paletti, não foi? Isso. É, Instalado super ali, perigoso, pô. e outra, na Fórmula 2, há 3 anos, o Enzo Fittipaldi, na Fórmula Também. 2, ele tomou ali e quebrou a perna. Eu preciso me ambientar aqui com essa... Na outra vez eu estava assim. E eu achei que até que beleza, tudo bem, que eram os testes com 11 carros apenas, né? E eu achei... impressão, essa questão de impressão é fogo. Porque você olha e fala assim, nossa, que largada lenta. A primeira eu achei mesmo. Nossa. Lenta, mas aí pegaram justamente tudo que é uma questão de impressão. Pegaram essa largada do teste com a largada do último GP do Bahrein. E aí, basicamente, o pole, que foi na época o Piastri, né, chegou basicamente no mesmo momento, um pouquinho só à frente do piloto que estava ali. Mas a impressão é que a saída é lenta, depois mais rápida. lenta, Saída... E tanto que tem aquela largada que o Hamilton passa todo mundo. Sim. Né? Porque Só ele que ali, devia estar com o bobear, turbo cheio. dependendo de um ponto da volta, ele ia ficar sem energia. Por isso que ele fez aquilo. É isso que eu tô... Tem esse ponto importante, porque é o seguinte, são 350 kW, mas o disponível máximo na bateria são os mesmos 4 MJ. Então você vai ter um consumo muito mais rápido. 4 megajoules dá um consumo de quanto tempo? Isso eu não sei energia. Isso eu não tô falando de consumo, isso é energia. Não. Tá. Você tem energia na bateria, mas eu digo se você tempo não fosse de uso. se você não fosse carregar, o antigo eram 33,3 segundos, hoje seriam 11. Tá. 12 segundos, vai, bota 3 segundos, ajuda o pai. Ou seja, 3 quando segundos. chegou na curva já era. Se você usar tudo. Depende, no México, por exemplo, seria, né? No México, por exemplo, seria. Só que... Imagina a cota. Largada em Nossa, cota. aquela subida, velho, é mesmo. Nossa, imagina. Não, mas é isso. Eu acho que, assim, tira a parte técnica, que eu acho que realmente é importante salientar. Para a galera que vai assistir, eu acho que é importante também, eu falei dos modos, e a gente ficou muito mal ou bem acostumados com o DRS. É importante salientar que vão ter 4 fases, vamos pegar os 4 modos, as 4 fases, os 4 modos novos da Fórmula 1. Perfeito. Então, assim, DRS, esquece como era, vai ter um outro lá, mas vai ser diferente. Então, o que eles chamam? O modo reta. O modo reta, obviamente, isso vai ser estabelecido de circuito em circuito, de onde vai começar até onde vai, né? Que automaticamente, quando os pilotos entram, as asas, elas abrem. Tanto a traseira quanto a dianteira, que vai ser o balé das asas ali e tal. E aí depois o modo curva. O modo curva nada mais é do que as asas se fechando. Certo. Que aí volta a ter o downforce lá, o arrasto lá necessário para justamente segurar o carro. E é o perigo que a gente está vendo aqui. Se não fechar direitinho, Passa reto. um abraço, vai para o muro, pneu, enfim, vai daquele jeito. Vai ter o modo ultrapassagem. Eu vou explicar essa capa aqui. Que é basicamente o que era o DRS, que você tinha quando chegava um segundo do piloto, só que o DRS ele era um quesito aerodinâmico. Só que o modo ultrapassagem ele vai ser algo de um ganho de potência, né? Ou uma demora para você começar a perder potência, enfim. Então, vou vai lá que eu tô tentando... Isso tem uma fórmula meio louca, tá? Porque acontece, vamos considerar quem defende e quem ataca. Para quem defende, vai funcionar da seguinte maneira. Até 290 km por hora, você vai ter os 350 kWh de energia disponível, tá? A partir de 290, você gradativamente... Tem uma fórmula louca que você gradativamente vai perdendo potência elétrica. Até 340. 340 você vai ter uma outra fórmula que você vai gradativamente perdendo mais energia até 345 km por hora. Você que está na frente se defendendo, se segurando, você vai chegar a tua potência elétrica a 0. Tá? Por que isso? Christian Horner levantou uma bola, e aí depois daqui a pouco eu falo do ataque. Christian Horner levantou uma bola no começo do regulamento que eu achei... Eu comecei a pensar, ele está gerando, mas depois eu falei, cara, ele tem razão. E ele não era engenheiro, hein? Ele não é engenheiro. Que é o seguinte, hoje, o regulamento anterior, você tinha 120 kW, 900 de motor a combustão e 160 de motor elétrico. Tá. Então, mais ou menos. Então, quando você perdia o motor elétrico, eu até mostrava isso que eu fiz a telemetria no high speed.
você via 330 e 29, 28, 27, 26, assim, devagarinho. Por quê? Foi o motor elétrico que se perdeu, então você, como a potência máxima era muito mais que se atingir no motor a combustão, você gradativamente perde velocidade. Ok. Só que agora você tem 3 vezes mais potência no motor elétrico. Tá. Então, essa queda vai ser como se fosse um paraquedas, te puxando para trás. Para evitar que isso aconteça, foi criada essa fórmula que eu acabei de explicar. Porque aí você gradativamente vai perdendo potência, mesmo que você tenha energia disponível, justamente para não ter o efeito apagão. Esse é um ponto. Porque senão quem está atrás está com energia, passa por cima. Exatamente. Pô. Isso é um perigo. Perigo. Quem está atrás, você vai ter agora até 337 por hora. Você vai manter 350 kW. E de 337 a 355, você gradativamente, em linha reta, você perde de 100% a 0% de potência. Ou seja, você perde de 350 até 0, proporcionalmente de 337 a 355. Essa é a forma que funciona. Isso não tem a ver com a abertura de asa. A abertura de asa já explicou direitinho. Sim. Trazendo mais ideia de como vai funcionar o modus operandi do motor elétrico. Entendeu? É confuso, não tem jeito. Ou assim, seja, o piloto vai ter que estar o tempo todo Não, pensando, em vez de pilotar, ele vai estar gerenciando. Isso é automático. Mas ele tem que ter noção de que Não, isso pode então, ele acontecer. tem que ter noção. na ele vai ter que ter cabeça noção que dele, pode ele vai gastar, ter que que, não ele vai pode. ter que, de alguma maneira, pensar sempre na recuperação de energia, Exato. sempre, frear o máximo possível e saber os momentos em que ele vai poder usar esses modos. Obviamente, a questão das asas é uma coisa mais automática, né? E é isso, eu acho que a grande reclamação, porque era tudo aquilo. Aí eu acho que entra uma questão de estilo de cada um, da maneira como cada piloto aprendeu a guiar, e o gosto de cada um, né? É que eu não quero acreditar, sincero, honestamente, porque a gente viu quem que reclamou. Os mais velhos. Bem que Verstappen parece que está aí há 300 anos, mas Ele tá, porque né? ele começou muito 17, cedo. sim. Mas você pega Alonso, 17. Alonso falou que você precisa tirar um diploma. O Hamilton falou que você tem que tirar um diploma para entender o carro de Fórmula 1 atual. O Alonso também esculhambou. E o Verstappen também criticou muito. Né? E aí é aquela coisa que a gente já tinha visto já. Porque antes dessa era híbrida e tal, antigamente o carro de Fórmula 1, o cara sentava o pé, quem era mais rápido mesmo para valer, né? O cara que tinha a cabeça ali basicamente pensar na competição, na questão de ponto de freada, onde eu vou. No máximo, guardar pneu, economizar pneu tal. Tinha época também a questão de combustível, era esse tipo de coisa. Né? Era muito... Então mudou muito isso. Assim, a cabeça do piloto administrar essas questões que a gente está falando aqui, fora uma outra série de coisas que um piloto administra naquele computador de bordo que a gente costuma chamar erradamente de volante. Não é um volante, aquilo é um computador. Sim. É um computador que você usa para virar a roda. Exatamente. Também, né? Um computador, assim, se eu estou em casa parado no computador eu já apanho, imagina um cara que está 300 e cacetada por hora guiando aquilo. E aí, se apertar o botão errado, eu ia apertar Não, toda hora. mas eu ia acertar uma simulador, vez. né? Botão. tem um simulador, mas... Sim. Pô, mas imagina, É você complicado, tá assim. concentrado, de repente você tem que... Aí toca o rádio, você aperta alguma coisa que freia o O carro. engenheiro lá. Não, o cara não tem ouvido, você tem que ver o que o outro tá fazendo, precisa ultrapassar. Pois Então, é, assim, virou uma coisa assim, eu sei que vou ficando ao lado de um cara, um engenheiro aqui, pode ser ofensivo até. Mas virou um monstro que vamos lá, vamos tentar botar os pezinhos no chão. Pra quê? Essa pergunta eu ia fazer. Tá? Por que estão fazendo tudo isso? Porque, assim, a justificativa inicial era uma Fórmula 1 mais limpa, aquilo que a gente vai ter nos carros, ou já tem nos carros de rua e tal. Né? A gente no motorsport.com, a gente recebeu esses dias o Max Wilson. Né? E ele fez esse mesmo questionamento. Eu acho que, beleza, se a Fórmula 1 quer ser mais limpa, você tem X caminhos para ser mais limpa, no sentido do meio ambiente. Faz a álcool. Pode ser. Faz álcool. Inclusive, Combustível, a Shell parte da composição
do combustível da Shell, que pega os motores Ferrari, utiliza o etanol brasileiro. Ah, que legal. E depois até quero que vocês falem sobre o combustível, porque... Que vai mudar tudo também. E vai ter uma melhora significativa de desempenho para algumas equipes que não usam um determinado combustível e para outras vai ter, né? E aí, assim, para que tudo isso? Porque, assim, a gente está vendo algo muito mais complexo. A unidade de potência, que já era super complexa, tá mais. A cabeça do piloto é basicamente um computador ambulante junto com aquilo. E eles são muito inteligentes. Eu acho que o cara que chega à Fórmula 1, por mais que muita gente detone assim, até o Lance Stroll, eu acho que tem o seu talento, né, para chegar lá. Já fez pódio várias vezes. Quase ganhou a corrida. Quase ganhou a corrida e tal. Aí que vira aquela pecha, né, de seu filho do dono e tal. É que é legal ter alguém pra gente tirar sarro. Pô, imagina. Tem que ter um, Antigamente você tinha muito mais piloto pagante ruim do que hoje. Hoje você tem ali 22 pilotos que você não tem o que falar muito. Acho que talvez é a melhor fase de pilotos, de qualidade de pilotos que a Fórmula 1 tem na história. Com certeza. Então, mas pra quê? Né? Beleza, aí eu até concordei com ele. Eu falei assim, cara, você tá certo porque às vezes você tá querendo... Beleza, o discurso ele pode ser de uma Fórmula 1 mais limpa. Beleza, contribuição para o meio ambiente. E primeiro, eu acho que a gente também tem que... Vamos botar um pouquinho aqui os pingos nos is. O que a Fórmula 1, no evento de Fórmula 1, acaba poluindo é muito pouco. São quantas corridas no ano? 24. Quantas horas? 2. Não, eles falam falam. menos. As sprints. Não, mas se você somar tudo, vai, 3 horas, que seja, 4. Aí eu fico me perguntando. É pouca coisa. No ano inteiro ele polui equivalente a um carro de rua comum, um carro de rua comum no ano inteiro. A Fórmula 1 inteiro, o ano inteiro, 20 e tanto carro. Aí beleza. Aí assim, você vê o calendário da Fórmula 1 que esse ano até que está um pouco mais lógico territorialmente, mas tem uma bizarrice, né? Você tem Cota, né, Austin, México e Brasil. Isso. Aí você passa uma semana de folga, aí você vai para Las Vegas. Ou seja, todo piloto de jatinho... Peraí. Né? Não terminou ainda. Assim, vamos lá. É a sequência tripla. 3 finais de semana seguidos. Cota, México, Brasil. Passa uma semana de folga. Aí você vai para Las Vegas, Catar e Abu Dhabi em seguida. Tipo, você vai de Las Vegas... Você fica uma semana sem fazer nada. Aí você vai de uma sequência só. Las Vegas... Catar e Abu Dhabi. Meio mundo, né? Não, e aí falam assim, o carro de Fórmula 1 que está poluindo, o jatinho dos pilotos, os aviões que vão de carga, tudo, nada disso polui. É uma coisa simples, simples que eu falei assim, você quer uma prova que é muito discurso? GP de São Paulo, aqui do Brasil, você olha assim, putz, aquela coisa, aí deu largada. Cara, você começa a ver um helicóptero dando um monte de rasante, é legal de ver. Aí você fala, mas se eu quero... Ele tá poluindo mais de todos aqueles carros. Esse helicóptero, ele coloca em risco o piloto, onde ele cair, o piloto de carro, a arquibancada e detalhe. Hoje as imagens mais incríveis que são geradas são em drones. Eu vou colocar sobre essa história. É uma coisa que eu sempre falo na WEC. Sobre o porquê da Fórmula 1 tá assim. Esquece essa propaganda. Eu não tô aí pra propaganda. Até porque... É que hoje o discurso também ajuda a vir o lado comercial. Sim, eu sei. Eu entendo esse ponto. Mas desculpa o tempo, eu tô cagando pra isso daí. Por que eu tô falando isso? É uma coisa que eu sempre falo na WEC. Por que a WEC tem balanço de performance? Por que a WEC tem privilégio, isso, aquilo? Eu uso uma palavra. Eficiência. A ideia é você fazer mais com menos energia. Menos recursos. Aí entra desde de teto orçamentário, que ajudou a balancear, mas aí a ideia de você fazer mais com menos. Você usa uma unidade de potência que cara, vamos dar um exemplo. Eu gosto de usar sempre esse exemplo. Hoje, uma corrida de Fórmula 1 você faz as mesmas 2 horas de corrida com 45% a menos de combustível que faziam nos tempos dos V8. Entendeu? Tô dando um exemplo disso, porque energia, uso de menos recursos. Eu não tô nem, veja bem, não tô falando de ser verde, de emissões, não tô falando de recursos, tá? E aí entra, por exemplo, aí agora tudo tá sendo energia. Por exemplo, a WEC virou energia, agora a Fórmula 1 também. O fluxo de combustível não é mais em quilos por hora, é em energia.
tá? Porque até eu acho que é um negócio legal pelo seguinte, você vai ter 3.000 megajoules por hora no frio do alto do México ou no calor do baixo do Abu Dhabi. Não vai ter dilatação, energia. Até Bahia, para explicar para os amigos, 3.000 megajoules por hora, considerando as condições de CNTP, 25 graus e nível do mar, vai dar em torno de 72 kg por hora, tá? Então, o motor, na teoria, perde 25%, tá? Por isso que essa queda de potência, eu ainda acho que vai chegar perto de 600 cavalos até o começo da temporada, mas é só para vocês terem uma ideia de onde eu tirei esse número. Tá? E eles estão agora também. Isso é uma das coisas que estão mudando. Aí a gente vai falar de combustível sintético, mas entra um pouco nesse negócio do fluxo de combustível também, que baixou 25% em relação ao regulamento anterior, tá? Tentando deixar no motor que você tem que ser mais eficiente usando menos recurso. Eficiência. Eu acho que essa é a palavra-chave da FIA no geral. Arculho, antes de entrar então nessa questão do combustível sintético, já que você falou de motor, explica pra gente então essa questão da FIA com a Mercedes, todo esse pulo do gato que a Mercedes... Que a Ford também achou, né? Exatamente. Vamos lá. O regulamento que tá para ser mudado, eu acho isso um pequeno absurdo, porque deveria mudar no que vem, não em agosto, diz que o seguinte, a taxa de compressão, que é o volume, a razão do volume, pistão tá rodando aqui, tá? Esse volume do ponto moto inferior ao ponto moto superior, você tem 2 volumes. A razão disso é a taxa de compressão, tá? Ela baixou de 18 para 1 no outro regulamento para 16 para 1. O que Mercedes e Ford acharam? Que eles conseguem fazer um motor que ele frio, tá 16 para 1. Ligou o motor, entrou em temperatura de operação, ele aumenta a taxa de compressão. Por quê? Porque eles conseguiram fazer de maneiras que... Cara, o que é a tecnologia hoje para trabalhar com extrusão e materiais metálicos? Eles conseguiram fazer de forma que você consegue ter células de determinados materiais dentro de outros materiais. Ou seja, você tem aço e alumínio. Estou dando um exemplo, não sei exatamente. É uma liga lá que eles fazem. Isso, eu não sei exatamente, porque não é muito a minha área, mas você tem materiais diferentes. Esses materiais diferentes, eles, lembrando da física básica, quando você aumenta a temperatura de um material, ele dilata. Muito bem. Tem umas partes que dilatam mais que outras. E com isso você consegue aumentar a taxa de compressão. Certo. Entendi. Só fazendo... Não corrigindo. A princípio se pensava que a Ford, com os motores da Red Bull, tinham chegado à mesma coisa. Mas parece que não. Tanto que a própria Red Bull já meio que entrou no coro das outras em tentar acabar com isso. Obrigado, eu não sabia. Porque na verdade parece que assim, que eles sabiam que a Mercedes estava fazendo isso. Isso aí não é oficial. Tá. Eles sabiam que a Mercedes estava fazendo isso, viram que não conseguiam replicar isso no motor deles. Não conseguimos. Então vamos espalhar. Vamos espalhar para todo mundo o que está acontecendo. É eles que espalharam, aparentemente, isso não é oficial. Eles que espalharam para todo mundo até chegar a FIA. Mas errou quem fez o regulamento. Exato. Porque tinha que medir a taxa de compressão frio e quente. Exatamente. E o texto não diz isso. Então, ele só fala em temperatura ambiente. Acabou. Mas fizeram o teste... Não tem... Não, na temperatura ambiente, ok. Na temperatura... Tá bom. Motor frio, o motor da Mercedes está legal. Tá legal. O que acontece agora? Eles vão fazer uma votação... no quente ou no frio? Esse é o ponto. Ele funciona no quente, aí aumentou. Pois é. Eles vão agora fazer uma votação, né, em que eles precisam não de uma unanimidade, mas o que eles dizem de uma super maioria, que envolve as equipes, FOM e FIA. E que aí, se chegarem a essa super maioria, eles vão medir a quente, vão colocar algum sensor ali. Eu particularmente, nessa parte, assim, como que eles vão medir? Eu não tenho ideia. Não faço a mínima ideia como que eles vão medir. Mas eles vão perder, porque a Mercedes tem 4, né? São 4... É que no caso, eu acho que no caso são as fabricantes, são 5 então 4. Não são as equipes, são as fabricantes. Isso. São 4 fabricantes. Se a Red Bull topasse, aí tava beleza. Eles não iam ficar do jeito. Mas ainda, assim, do jeito que a Fórmula 1 até eu vou fazer isso para agosto. E aí eu acho que até chegar lá também eles vão ter se arranjado. Esse é o problema, porque quando... aí entra o famoso caso do berílio. Motor, quando você tem ele, cara... se você tem que mexer material, você vai ter que mexer tudo nele. Explicando a história do berílio.
2001, praticamente uma das maiores sujeiras que eu já vi em matéria de gestão de Fórmula 1. Eu não era nascido. A Mercedes tinha o melhor motor da Fórmula 1. Qual era o segredo deles? Era uma matéria chamada berílio. Que era motor da McLaren na época. Isso, exatamente. Qual era o segredo do berílio? O berílio é um material raro, caríssimo, Sim. só que ele tem uma propriedade muito legal. Ele consegue manter as propriedades mecânicas dele em altíssimas temperaturas. Quando o aço, depois de 800 graus, começa já a perder um pouco, o berílio, depois de 2000, ele está praticamente igual à temperatura ambiente. Maravilhoso. Você podia deixar trabalhar com motor quente, diminuir a perda térmica, chinelava. Beleza. Só que o berílio tem um problema. Ele emana um gás altamente cancerígeno. A FIA chegou para vocês e falou assim, você não tem que proibir o berílio. Isso foi pré-temporada de 2000 para 2001. Não, tudo bem. Ano que vem a gente muda. Não, tem que ser agora. Do nada, eles tiveram que mudar todo o material, todo o motor, toda a concepção em 2 meses. O que aconteceu? Eles ficaram 3 anos quebrando o motor e não andando. Por isso que eu sou contra. Se é para mudar... É mudar a regra assim, no meio do campeonato. Acho que é um princípio esportivo. Isso. Ou barra agora, antes de começar a temporada, que não dá mais tempo também. Não, tem que homologar agora, semana que vem. Não dá. Então, barra pro ano que vem. E aí... Esse é o certo. Esse é o e certo. vai. Agosto não dá. Cara, você tem um doutor homologado, você vai levar 6 meses para fazer... Não. Ano que vem. Não, Aí vai eu estar no concordo. final do campeonato, pô. Você Mas muda o aí final tem a do questão campeonato. esportiva, porque, assim, já vai detonar a questão esportiva, porque aí você vai ver que talvez por isso, ou também por isso, né, a gente nunca sabe, que, assim, o Toto Wolff fala que esse negócio, ele admite, né, gera 2 ou 3 cavalos a mais. Não. E o Verstappen deu risada, ele falou assim, põe um 0 aí junto desses números que ele falou, Eu de 20 a acredito 30. nos 15 e 20 cavalos. Sério? Segundo o Verstappen é 20 e 30. Então... Tá exagerando. Porque ele vai chorar também. Sim, assim. acho que os 15 e 20 é um número plausível. E aí tá essa coisa, e eu acho que, independentemente de qualquer coisa, na pré-temporada, a Mercedes andou muito bem com isso, apesar disso, enfim, não sei porquê, mas também a Ferrari deu mostras de que tá bom, tá legal, né? A combustão da Ferrari foi mais forte. E aí também a McLaren, utilizando os motores Mercedes, também me parece que acho que as 3 principais vêm forte. E a Red Bull, meio que por fora, porque a gente também imaginou que seria tenebroso esse início para a Red Bull. Uma fábrica de bebidas energéticas fazendo motor de Fórmula 1 junto com a Ford. Tudo bem, o junto com a Ford é muito importante nessa equação. Eu pensei, né? É o principal, talvez, ali. Se bem que eles estão muito mais na questão da parte elétrica. E a Red Bull Powertrains também conta com muita gente que trabalhou na Mercedes. Por isso que essa coisa deles saberem o que a Mercedes está fazendo, porque os caras estão ali. Foram mais de 100 funcionários, se não me engano. Funcionários, mas acho que, se eu não me engano, de engenheiro, assim, mais ou menos uns 50. Mas cara, é muita gente que... Eles aprenderam com a lição, com a história da Renault em 2014. Lembra que o Briatore não queria investir em motor elétrico de jeito nenhum? E aí, no final, eles tiveram que prestar a tecnologia elétrica deles para a Renault para poder fazer uma unidade de potência que funcionava. Agora, é engraçado você falar do Briatore e Renault, né? Porque a partir desse ano, a Alpine, que tinha o motor Renault até ano passado... Desculpa, só terminando. É por isso que eles aprenderam a lição. Prossiga. Eles acabaram com a unidade de potência Renault e a grande lamentação do pessoal da Renault era justamente porque nos primeiros testes que eles estavam fazendo ali, eles perceberam que o motor Renault para essa geração que estrearia agora ia voar. Nasceu muito bem. E aí tem toda uma questão também da fábrica lá de... que eu nunca sei falar de... Viry-Châtillon. Né? Que aí, assim, você tem hoje algumas coisas na Fórmula 1 que é difícil explicar para alguém. Né? Então, vamos lá. Aston Martin, que é uma marca de carros, tem o motor Honda. A Haas, que é uma fábrica americana, que é uma equipe americana, tem motor Ferrari e tem um patrocínio da Toyota. Muito bom isso. A Cadillac, que é uma marca americana, usa motor Ferrari. Temporário, mas o motor Ferrari. Isso. Aí tinha mais um outro também, enfim. A Red Bull, que é uma bebida energética que você pode comprar em qualquer supermercado, tem o motor dela própria com a Ford.
é quase... Esse caso da Haas é o... Quem gosta de Chaves vai entender o que eu tô falando. É o Chaves vendendo o refresco. O suco. Eu vi esse episódio hoje, você acredita? Pô, Juro por Deus! Equipe americana com motor italiano e patrocínio e com gosto japonês. Gosto japonês, é basicamente isso. Mas legal, assim, nesse aspecto tudo beleza. Agora, a questão dos combustíveis, né? Eles, nessa onda meio ambiente, eles determinaram que, a partir dessa temporada, todas as equipes, os fabricantes, teriam que contar com motores 100% que não utilizem material fóssil. Seria 100% limpo. Certo. Só que isso também é um outro ponto de discussão que é difícil de se trabalhar, de se fazer, tanto que nos testes de pré-temporada eles puderam utilizar combustíveis não homologados para a temporada de 2026, né? E o caso da Petronas, por incrível que pareça, que é quem fornece para a Mercedes, é o mais complicado de todos. Eles não tinham ainda o combustível homologado, só 3, a Shell, a da Audi, que é a BP Castrol, e a da Red Bull, que é a Mobil, né? Uma Mobil, da fábrica da Mobil, né? Só eles tinham os combustíveis homologados. Petronas com Mercedes, não. E detalhe, as outras equipes, quando elas fazem acordo com as montadoras, eles também... É o pacote. É o motor. Assim, eu sou a Williams, eu tenho motor Mercedes e posso comprar da Shell. Não. É o pacote completo. Combustível e lubrificante da mesma fornecedora da Mercedes. E eles até agora não tinham, até o final dos testes não tinham homologado. Dizem que eles colocam, obviamente vai começar essa semana, eles vão estar com homologadinho, só não sei se vai ser eficiente, se vai estar... outra história. A gente não sabe que tipo de combustível eles vão... Esse combustível sintético Isso, sintético, exatamente. Sintético. Obrigado, estava tentando lembrar essa palavra. Sintético. Combustível sintético. Eles abrem para o público a energia que é gasta para produzir ele? Não, Boa pergunta. Não abrem. Tenho certeza que não abrem. Eu tenho certeza. Não, justamente para corroborar aquela teoria. Fala assim, pô, é limpa, mas para fazer aquilo ali tá sujo. Não, e assim, e levantou um outro problema. Quando você trata de calibração de motores, é algo que eu pude presenciar com uma fabricante brasileira. Tem uma fabricante que veio aqui para o Brasil, mas que não gosta muito de desenvolver aqui, então ela gosta de trazer as coisas lá da sede e vem para cá. Só que quando eu fiz para fazer carro flex, é só misturar gasolina e álcool, é tudo Otto, dá na mesa. 2 anos de carro ruim. 2 anos de carro, uma montadora conhecida, respeitada. 2 anos de carro ruim, não vou falar quem é, depois eu falo para vocês. Me fala fora do ar, por favor. Por favor. E eles aprenderam a lição. O que essa lição dela me ensinou pra mim e eu trago isso pra vocês? Calibração de motores é um negócio que você tem que estar... Quando você está de combustível, tem que ser muito certinho. Porque você vai fazer um mapa. Como é que funciona fazendo um mapa? Você tem aqui potência e rotação, tá? Você vai fazer um mapa para cada... Não vou dizer para cada RPM, mas para cada pequena faixa de RPM. Então você tem um motor que sai de... Quanto que o Fórmula 1 rodava? Era 3.000 no base? É uma pergunta que você não vai conseguir. Eu acho que era 3.000. Acho que é isso também. 3.000. Vai 3.000 a 13.000. Então, de 3.000 a 13.000, a cada, sei lá, 50 RPM, você tem um mapinha. Pum, 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 pum. Só que você tem isso aí para carga full. Para 99%. Para 98%. Para 97%. 97%. Até 1%. Você tinha que fazer um mapa para tudo isso. Por isso que fazer mapa é complicado. E você precisa ter aquilo certinho. Então, chega uma situação dessa. Agora você me levantou uma bola que eu até fiquei preocupado, tá, América? Eu não sabia essa história do combustível. Porque se você tem que fazer essa calibração, e aí você tem que fazer esse trabalho todo, quando a Fórmula... É sempre muito complicado. Quando a Fórmula 1 mudou para E10, foi 2023? Foi 24? Não me lembro também. Foi um dos dois. Eu lembro que foi um ano que me chamou a atenção o seguinte. As primeiras 5 etapas teve um número anormal de quebra de motores. Mas não foi um negócio que era todo mundo quebrando. Anormal para quebra de motores de Fórmula 1, eu tô falando uma média de 2 por corrida. Mas acontecia. Por quê? Porque você injetou 10% de combustível. Acho que foi 24. Obrigado. Virou um hecatombe. Quem sofreu muito com isso foi a Ferrari, inclusive.
por causa desses 10%. Porque a Ferrari sofre com tanta coisa, né? Tem um outro detalhe. Mas o que anda na Ferrari é motor, pomba. Tanto que assim, tanto que fazer um parênteses, desculpa te interromper. É que assim, a Ferrari andou bem pra caramba na pré-temporada, mas não dá pra botar R$1 de fé é verdade. que vai ganhar. Não dá. Desculpa, vamos. Só terminando. Mas você vê, botou um E10, eu botei 10% de álcool. Já virou tipo um sério problema. No pré-temporada deu problemas. Por quê? Porque se você colocar 10% dá um problema, imagina você pegar um combustível, que me desculpa, ele é um combustível do zero. Porque você tá usando... Cara, eu tô curioso de saber que vai álcool ou vai o que mais nessa bodega? Se vai um pouco de álcool, você vai ganhar álcool brasileiro, vamos supor, a Shell, vai para álcool brasileiro. O que mais vai nessa bodega? Vai, sei lá, casca de banana? Vai, sei lá, de volta pro... E outra coisa... É o que eu ia falar. Vai lixo. Vai lixo dentro? De volta pro futuro, poxa. O 2 mostrava o Doctor lá colocando lixo no combustível. Mas vai que, né, pô? Não é mais o... Agora, tem uma outra questão também. E levantada, inclusive, pelo Max Wilson nessa entrevista que ele deu pra gente lá no motorsport.com. O custo desse novo combustível é estratosférico. É isso que eu tava pensando também, né? $13 mil o litro. E quantos litros vão numa corrida? Desculpa. 13 mil euros o litro. E quantos litros vão numa Até você fazer uma coisa mais escalada. 100 km por hora, se ele for a mesma proporção da gasolina, são 120 litros. 120 litros Por vezes corrida. 13 Por carro. mil euros. E por carro. Por carro, corrida. E aí você tem E sprint, treino. tem os treinos, tudo. Isso então- daí fica inviável. Para a equipe pequena é inviável. É que hoje as equipes pequenas também já não são não tem tão mais, pequenas não são tão assim. pequenas, mas mesmo Mas não isso sendo tão entra no teto pequena. orçamentário, suponho. Acredito que sim, mas aí é... Não, mas aí assim, é uma coisa que todo mundo vai ter que gastar. Sim. Não tem jeito, né? Tá. Mas é uma coisa que realmente... Acho que não entra. Agora que você falou, eu acho que está fora. Tá. Mas, enfim, a questão é assim, se é o laboratório que todo mundo sempre falou que foi a Fórmula 1 para o carro do futuro, que vai estar na rua no futuro e tal. Gente, então tá uma distância muito longa daquilo que está inviável financeiramente, até para uma equipe de Fórmula 1 para estar no nosso dia a dia. Porque antigamente tinha aquela questão, né? Tinha até um ditado que quem ganha no domingo, venda na segunda. E agora é Salamander. Então eu acho que não tem mais isso, pelo jeito. Tem, mas não tem. Eu acho que assim também. Tem na NASCAR, talvez, né? Tem na NASCAR, porque aí é um outro modelo, é um outro modo de pensar. Porque o cara via a montadora preferida dele ganhando no domingo, eu sou fã da Chevrolet, sou fã da Ford. Era isso, né? E agora, o que você tinha, por exemplo, quando na minha adolescência, eu fiquei super... Tudo bem, eu era adolescente, não tinha idade para ter carta ainda, mas eu queria comprar um carro da Ford porque tinha o motor Zetec Rocan que impulsionou a Benetton. E a propaganda falava isso. O motor Zetec Rocan da Fórmula 1. Putz, eu falei, puta que legal. Quando eu fizer 18 anos daqui a 3, 4 anos, eu vou querer comprar um desse. E nunca comprei no final, mas... mas é isso, é essa vontade. Eu acho que... E outra, as próprias fabricantes também têm plataformas de testes, de desenvolvimento, de pesquisa, que não precisam ser necessariamente a Fórmula 1. Né? Porque a BMW só fala uma vez ou outra que vai querer voltar para a Fórmula 1, mas nunca também vai e volta. Não vai, agora qual é? Porque hoje virou um negócio muito mais de marketing. A gente vai voltar naquela velha coisa que a gente costuma falar aqui da NASCAR, né? A questão do marketing sobrepondo aquilo que é realmente na pista. Você falou, me perguntaram isso uma vez, eu falei assim, mas a equipe de Fórmula 1 são rentáveis? Eu falei, cara, eu acho que duas do grid devem gerar algum lucro. Porque o que eles ganham no marketing. No marketing, é muito. Não, eu acho que hoje, assim, na boa, o primeiro GP que eu fui trabalhar com o motorsport foi em 2016 e tal. Você via até a própria Sauber da época do Felipe Nasser, a Manor, aquela coisa, você via até uma depressão ali, porque você via que era tudo muito caído, né? Até Fórmula 1 e tal. Hoje não. Hoje até a última colocada, vai lá, a Alpine... Tem uma estrutura legal, tal, assim, não é mais aquela mas um marketing desse, você injeta tanto dinheiro, que se você injetasse em marketing real, né, que eu digo real fora de lá, talvez você tivesse um retorno muito maior. Então, mas aí é a conta que eles fazem, assim, Sidney, porque a gente não sabe exatamente, porque o que aconteceu, qual foi o grande pulo
da própria Liberty. E aí, méritos. E aí entra, inclusive, naquilo que a gente costuma discutir sobre a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Que é você pegar multinacionais. Qual os principais patrocinadores da Red Bull? Oracle. O carro da Williams, tem um Duracell ali, que é a mesma dona do Gillette. Enfim, tem um monte de empresa que vai lá e banca bonito, porque você está num circo que é transmitido globalmente para não sei quantos centenas de países e tal, que tem os melhores pilotos do mundo, que grandes celebridades sempre estão ali acompanhando em loco. Então você vende tudo isso muito legal e ainda tem um discurso legal de ser verde, inclusiva, porque tem a Laura Miller, mulheres ali, o piloto como o Lewis Hamilton vencedor, o primeiro piloto negro da história. Então, assim, você vende o discurso, vende um espetáculo, vende os seus espaços que você tem direito no autódromo, que, obviamente, quem está assistindo a gente sabe quão difícil e caro é ir a um autódromo para assistir a Fórmula 1. Então, você pega tudo isso, eles têm um lucro. Não acredito, sincero, honestamente, que hoje uma equipe de Fórmula 1 dê pouco lucro. Você pode ter ali no fundo alguém que queira se vender, no caso da Alpine, mas porque já não tem... Como operação deve ser um lucro baixo que ganha marketing. Eles vão ter que pagar de alguma maneira. Exato. De alguma maneira, assim. Então, você tem aí grandes oportunidades que muita gente, inclusive, vê como ainda subvalorizado, né? Porque tem um potencial maior de ganho ainda, das cifras serem ainda maiores. Né? Basta ver, quem falou isso uma vez para mim foi o Jorge dos Frangulis, dono da Oakberry, que é piloto também da Porsche Cup, mas é um cara que está por trás do Oakberry. Ele falou, o sonho dele, ele fala que é ter uma equipe, patrocinar uma equipe de Fórmula 1, botar a marca dele lá, roxinho, um carro roxinho. Conseguiu no final das contas, né? Colocou uma pequenininha, mas colocou, na época da Haas com o Pietro. Com o Pietro Fittipaldi. Ele, entre aspas, não se conforma que, por exemplo, as cifras envolvidas na NFL sejam muito mais superiores do que a melhor equipe da Fórmula 1. Que é um esporte global, tal, não sei o quê. Então, ele vê isso potencial ainda maior para a Fórmula 1 conseguir mais dinheiro. Então, tudo isso para dizer o quê? Essa Fórmula 1 de hoje, do século XXI, especialmente pós-Liberty, é uma Fórmula 1 muito mais cara, mas também muito mais rentável. Né? Eles venderam a categoria de uma maneira que comprou a ideia de muita empresa grande. O golpe, podemos dizer, no bom sentido, tá, gente? O golpe da Fórmula 1 nos Estados Unidos não é ser uma categoria mais popular do que a NASCAR. Não. O golpe é pegar as empresas que antigamente patrocinavam carros da NASCAR, grandes multinacionais, para patrocinarem os carros da Fórmula 1. HP... A IBM está no carro. HP e IBM, né, as asas da Ferrari. Não tem ninguém patrocinando os dois? Tem algumas. A Celsius, que é bebida energética, acho que hoje saiu da Ferrari e foi para a Aston Martin, e também está junto com a equipe Kaulig e tal. Mas a questão é, você vai ter ali uma justificativa, uma multinacional que está no mundo inteiro. Para eles vão gastar mais na Fórmula 1, mas é um esporte que está muito mais enraizado no mundo inteiro do que a NASCAR, que é um esporte nacional nos Estados Unidos, apesar de ser o maior mercado, se não é um dos maiores, ou o maior mercado consumidor do mundo. Sim. Entendeu? Então, antigamente, lá nos anos 90, como tudo era muito mais barato também, o carro hoje é muito mais caro, mas os valores envolvidos num carro é muito mais barato e as próprias empresas viam para apostar numa equipe de NASCAR era muito mais barato. Hoje é tudo muito mais caro, os valores não são os mesmos, a gente não tem mais a figura, só a Ali com o Alex Bowman no 48, que é de ponta a ponta o mesmo patrocínio no começo do ano, então todo mundo vai fatiando ali os seus carros, porque também ficou tudo muito mais caro. Na Fórmula 1, eles contam com empresas multinacionais que têm um orçamento global e aí consegue também estar presente a marca também de maneira global. Na América do Sul, na América do Norte, Central não. Na América do Sul, na América do Norte, geografia, sou de humanas. Europa, Ásia, Oceania
E é isso, falam que um dia voltar para a África, tá, mas vai todo mundo onde tem o mercado consumidor, onde quem paga mais, você vê o Oriente Médio ali bancando, tal, não sei o quê. Então é isso, é um mercado muito mais com um mercado muito mais efervescente, e eles fizeram esse conjunto de regras, não dando tanta importância assim ao custo que isso vai ser para as equipes, porque hoje eles também dizem que dão condições para as equipes conseguir esses patrocínios que bancam toda a operação. E tem a questão do paddock também ali, que todo mundo fecha negócios ali, né? Fecha negócios. E assim, para você ter um camarote num evento de Fórmula 1 é extremamente caro. E tá lotado sempre. Então você vai falar que é um sucesso? Seria um fiasco se tivesse as moscas, vazio. Sim. E vou colocar Mônaco, que o nego vai para lá. Vai pra quê? Pra festa. Pra quê? Pra fechar negócio. Fecha negócio, fecha o ano inteiro. Mônaco é pra negócio. Não é e é engraçado. Não, eu gosto de botar isso que ele falou, tipo, lá é 10 vezes. Sim. Entendeu? E hoje você tem, assim, a questão de Mônaco, beleza, antigamente você tinha era tudo mais raiz nos outros circuitos e era questão de celebridades em Mônaco. Hoje você basicamente se espalhou muito mais isso. Né? Então, virou um negócio muito potente. E a questão que a gente está falando aqui, a gente talvez fale muito mais com a cabeça de um fã mais raiz, mais hardcore, que talvez a gente não se diverte tanto quanto um fã mais ocasional e jovem, que é quem vai acabar sustentando o negócio. Porque, na verdade, a briga de qualquer categoria de elite hoje no mundo não é o fã raiz, fã hardcore. Esse ele sabe que ele está garantido. É o cara que vai encher o saco nas redes sociais, mas vai estar reclamando da corrida sprint, mas vai estar lá assistindo no sábado. Eles querem pegar o cara, transformar o cara que é um fã ocasional num fã hardcore. E eles querem fazer isso com o mais jovem. Sim. E as meninas, assim, hoje o público da Fórmula 1 é muito mais jovem e muito mais feminino. Sim. Que é uma receita maravilhosa para consumo daquilo que a Fórmula 1 proporciona. Então é uma jogada maravilhosa, né? Assim, perto do que era Bernie Eccleston. Que era mais conservador. É muito mais conservador. Totalmente. O Bernie Eccleston mudou a Fórmula 1, mas a parte final da gestão dele ficou parada no tempo enquanto o mundo estava se transformando, entendeu? E aí entra a Liberty, que é uma empresa de mídia, que está atenta, que dita as coisas. Que sabe o que está fazendo. Que sabe o que está fazendo, pegou, viu o potencial, comprou, um ano, 2 anos, sei lá, comprou a MotoGP. Então você tem as duas principais categorias do esporte a motor do mundo sendo gerida por uma mesma empresa. E se amanhã, assim, a terceira, mesmo sendo só nos Estados Unidos, a NASCAR. Amanhã depois, vira e mexe, tem rumor de venda. Esses caras podem pegar. Ou alguma concorrente da Liberty Media para pegar. O EC vai tirar dos franceses? Pode fazer uma coisa, um show, entendeu? Então, aquilo que eu falo. Mas bem que a própria CO já está meio que aberto a isso, né? Fanzone e tudo mais. Sim, porque eles sabem que se você prometer corrida e dar só corrida, você não vai pra frente mais. Não, é engraçadinho em Spa, do lado do Rouge, eles botam um palanque e todo mundo toca, é maravilhoso, cara. Aliás, queria falar de Spa, né? Porque Spa, esse ano vai ser o último de Spa e Barcelona juntos no mesmo calendário, e a partir do próximo ano vai ter um revezamento. Que eu acho bizarro isso. Eu também acho que Spa é uma das corridas favoritas de todos os pilotos. Todo mundo. Né? E ele falou do Spa, do negócio que acontece lá, e é considerado um lugar que não oferece tanto entretenimento quanto os outros lugares. É porque eles não conhecem cerveja, se conhecesse, não ia sair de lá. Então, assim, virou algo que assim, é um grande evento de entretenimento e no meio tem uma corrida. Você vai lá e tem uma corrida pra você ver. Que é o que Le Mans faz, né? Beleza. É que aí eu acho que por força das 24 horas. Claro, é por isso mesmo. É o que o americano faz nos seus esportes. Sim. Né? Então, é isso que a quantas pessoas não assistem o Super Bowl por causa da porcaria... do show do intervalo. É porque nos últimos anos não tinha gostado. Desculpa, obrigado, mas o último show não deu. Os últimos. Não, mas o último foi, eu acho que o pior. É isso. Então, assim, e nos Estados Unidos, os intervalos, eles são super assistidos. Então, assim, é um show de criatividade no comercial,
de um cantor pop ou grupo pop no intervalo e tem um jogo ali que o pessoal se pega ali e você pode assistir se quiser. Não, o americano é muito bom para fazer festa, para fazer show. Você vê, assim, a primeira vez que eu vi a NASCAR, eu falei, que é isso? Aquele início, os aviões passando, não sei o quê. E estão fazendo isso, eles pegaram e fizeram, estão levando para a Fórmula 1 essas ideias. Isso é muito legal. O que acontece aí, uma coisa que envolve até essa nova fase, né? Até o fato de serem muito mais restritos na época do Eccleston, com redes sociais e tal. É transformar os pilotos em personagens. O que é o Drive to Survive? É transformar o piloto em personagem. E aí, isso a NASCAR já tinha. Não só o piloto lá. O chefe de equipe. Também. Quando você transforma, quando você transforma em personagem, você leva fãs para aquele piloto. Sim. Aquele piloto vira o herói. Você vê briga, eu vejo briga no Facebook, os fãs do Hamilton contra os fãs do Verstappen. Eles querem se matar. É um inferno isso. É um inferno. Mas é que você transforma, e aí o cara vira meio viciado na Fórmula 1, compra as coisas, compra. Eu acho que consome. Eu não sou fã de Fórmula 1, então, porque eu gostava de ver o Gunther Steiner e o Christian Horner. Eu gostava de ver falando. Mas o interessante é que nesse Drive to Survive de 2000, e foi acho que 2021, que teve o acidente do Grosjean. Sim. Que aí aconteceu em 20, porque foi 2021. Isso, exatamente. O último episódio que mostra todo aquele o acidente, depois mostra o Christian Horner contratando o Pérez. Ali é vida real. Duca, é muito bom aquele episódio. Eu sempre falo isso, que eu até brinco, pessoal. O pessoal vê Drive to Survive pela novelinha mexicana. Não, eu vejo para pegar informação que muita coisa você não consegue normal. Sim. Vou dar um bom exemplo. Drive to Survive, temporada 4, episódio 8. Olha o nível que eu trouxe. Decorou, hein? Eu decorei porque eu achei marcante. Foi quando o Christian Horner explicou o estouro do teto orçamentário de 2021. Que ele estourou por causa de $400 mil, por causa de... Não foi para desenvolvimento de carro. Ele fala, juro que não foi. Foi porque catering, que é buffet, limpeza, essas bodegas. $400 mil que ele passou e meio que passou da conta. E aí o pessoal fala assim, mas a Red Bull nunca foi punida. Então, pagar $7 milhões de multa e menos perder... tempo de CFD, menos tempo de CFD em túnel de vento, não é punição? Não, e você vai punir de acordo com o que está no regulamento. Porque assim, o regulamento prevê ali uma quantidade que passou, né, versus aquilo que está ali previsto. Você pode discutir a regra, uma regra é muito... Não, mas naquele momento você não pode mudar a regra, então... Vai lá e faz. E ele foi lá e explicou isso. Ele explicou direitinho. Nessa linha que você está falando... É que assim, eu não compro muito a explicação dele, porque você tem como alocar uma coisa aqui e ali. Beleza, ele pode ter realmente, vamos dar o benefício da dúvida, pode ter realmente passado por isso, mas... aqui no Brasil, a gente lida tanto com gente que faz caixa 2, aquelas coisas todas aqui. Então, aqui, esse amigo Nunca ouvi desse... falar disso aqui. Tem aquele tenista que é caixa 9. Então, mas nessa mesma linha do Drive to Survive, a primeira vez que eu assisti, que eu vi que acho que era o Ocon, acho que era ele, que eu vi eles fazendo treinamento de reflexo. Eu não sabia que eles faziam isso. Então, aqueles treinamentos para reflexo e tal... E é um negócio super legal e que eles fazem nos bastidores. Até então eles faziam nos bastidores, ninguém sabia. Só sabia que estava próximo. Assim, o Drive to Survive, resumindo, é o que acabou impulsionando muito a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Isso é fato. Mas a reclamação, inclusive, essa última temporada que foi lançada na última sexta-feira, no dia 27... Vai ser lançada. Já não. Oficialmente já foi. Eu sei que vocês fizeram. Aliás, vocês deram uns spoilers que não devia, viu? Eu fiz questão de não colocar aviso de spoiler. Por favor. Assim. Não colocamos, o pessoal estava reclamando. Enfim, o que eles falam assim, nos últimos anos, aumentar a rivalidade que não existe. Então, um episódio falando sobre um episódio quase que inteiro falando da adaptação do Carlos Sainz ao Williams, convenhamos. Eles inventam algumas coisas, eles aumentam e passam despercebidos com coisas realmente muito importantes da temporada que ajudariam a entender o contexto para aquele que não conseguiu acompanhar. Para quê? Para criar rivalidadezinha besta, né? E aí assim, hoje você tem o seguinte, o fã
hardcore, que talvez lá atrás tenha sido educado pelo Drive to Survive, não quer saber mais de Drive to Survive e reclama, né? E eles tentando ainda, já são 8 temporadas, né? Eu acho que realmente já deu uma já encheu, né? Para falar português bem claro. Mas eles fizeram, não sei se vai ter o ano que vem, mas eles fizeram e agora vai depender muito dos resultados. Mas é que tá, Eric. Eu sou um fã do Drive to Survive, mas pelos motivos que eu acabei de comentar. Eu, por exemplo... Então, o que eles falaram, quem assistiu já falou, você ainda consegue pensar informações importantes que passaram talvez despercebidas no anterior. Mas isso tem rareado mais cada ano que passa. Né? E também, ao mesmo tempo, o aumento das novelinhas que não tem nada a ver. Não, eu, por exemplo, eu sempre lamento isso, que a primeira temporada da Drive to Survive não tinha Ferrari nem Mercedes. Eles não fizeram, não permitiram. Foi o ano que morreu o Marchione. Cara, quando o Sergio Marchione morreu, aquilo deve ter dado um rebu na Ferrari. Eu queria muito ter visto isso acontecer. Que o Drive to Survive mostraria. Cara, o Verstappen se recusou a participar das gravações da temporada de 2021. Então, assim, 2021, que foi lançado no começo de 2022. Pô, depois de 2021, com aquela batalha insana Hamilton-Verstappen... Tudo bem, eu acho que eles conseguiram suprir a ausência do campeão, né? Pegando só imagens oficiais. Porque eles fazem a entrevista e tal, e ele não fez. Então ele pegava o quê? A entrevista de coletiva de imprensa da FIA, entrevista depois de que ganha. Supriram. Mas agora ele está de bem de novo, participa e tal, mas... É isso, a revolta do Verstappen com o que era dito no documentário era tão grande que ele não participou e coincidiu com o primeiro campeonato dele, que foi daquele jeito. Agora, voltando na parte esportiva, competitiva, nessa pré-temporada, a gente viu... Mercedes, com certeza, né? Mas, assim, a gente viu a diferença muito grande entre os pelotões, né? No ano passado a gente tinha muito mais próximo. O regulamento mais conhecido. Mais conhecido, etc. Quem já tinha que evoluir, já tinha evoluído. As outras, até a Sauber cresceu na temporada passada. Esse ano eu tô vendo diferenças de 2,5 de uma equipe para outra. Vamos ter que real mesmo essa diferença? Eu acho que é até normal para aquilo que o Arcuri falou no início do programa. É a maior mudança da história da Fórmula 1. Você imaginar que essa nova era comece com todo mundo junto é sonhar demais. Não dá. Tanto você tem uma equipe Mercedes que chegou a fazer simulação de corrida no Shakedown de Barcelona. A Williams não foi, a Aston Martin foi para inglês ver. E aí você tem depois eles todos juntos no Bahrein, nos 6 dias, né, dividindo em 2 partes de testes. O buraco que está a Aston Martin / Honda versus o que está a Mercedes, Ferrari e tal. Então, eu acho que constelação de diferença. Tem uma coisa absurda. Assim, a gente vai ter que relembrar para o fã mais novo o que é a regra dos 107 segundos, com certeza. 107%, perdão. Será que tem perigo da Aston Martin não... Não, mas aí eles liberam. Liberam. Eu acho que ele tá falando de Aston Martin e Cadillac se pegando ali. Sim. Então, mas tem uma coisa que aí eu acho que não haveria se fosse a gestão Eccleston, que é a questão de você... ter ali o tempo de desenvolvimento do carro entre temporadas, CFD, túnel de vento, porque é um princípio do esporte americano. Se você pegar o que é o draft, na NFL, na NBA, no hockey... Assim, que as equipes piores vão ganhar mais tempo. As piores equipes têm direito, de uma temporada anterior, têm direito a escolher primeiro os jovens. E nesse caso, as equipes piores de um ano vão ter mais tempo para se desenvolver para a temporada seguinte. Então, provavelmente vai acontecer de novo, como já aconteceu de 2021 para 2022 e agora nesse último ano de 2025. Provavelmente, quando todo mundo tiver igualzinho, bonitinho, eles vão mudar o regulamento de novo. Que é 31. Tem que acontecer para não ficar em obsolescência, né? Eu só acho que aí é um gosto meu até... tinha que ser algo mais simples. Eu acho que a Fórmula 1 ela tem condições de ser a categoria top, né, do esporte.
com a melhor tecnologia, ao passo de ser algo acessível para a compreensão do fã. Eu temo muito, eu quero estar errado, estou aqui, né? Eu temo muito, eu espero muito estar errado de que o produto que nós vamos ver a partir do GP da Austrália seja ruim de se assistir. Por quê? Aí vai ser vou falar aqui, não é uma coisa grosseira, eu vou repetir um comentário que o antigo comentarista de futebol, Juarez Soares, falava. China. Ele falava assim, não sei o quê, parece aquela vaca leiteira que dá 80 litros de leite e depois dá um coice no balde. A Liberty fez a Fórmula 1 crescer de um jeito, todo mundo ama a Fórmula 1 hoje. E aí o produto a partir desse ano ficou tão ruim que é o coice no balde. Que aí começa todo mundo, não ficou chato, vou assistir outra coisa. E não é outra coisa, eu vou assistir MotoGP, NASCAR, WEC, e Indy nada. É uma série nova no Netflix, é uma série nova não sei o quê. E tem uma outra questão, que eu já falei, eu falo geralmente isso em programas de NASCAR, a escolha de se transmitir a Fórmula 1 nos Estados Unidos em exclusividade com a Apple TV é uma das piores possíveis. Porque eles deixam de estar numa ESPN, que é a TV por assinatura disparadamente de maior audiência dos Estados Unidos. Para passar no streaming. Para passar na terceira ou quarta, para o terceiro ou quarto streaming nos Estados Unidos. É a Apple TV. Quem pagou mais, né? Quem pagou mais. Entrou muito dinheiro aí. Entrou muito dinheiro. A Fórmula 1 é muito mais importante para a Apple TV do que a Apple TV para a Fórmula 1. Até fez um filme, né? Que tá concorrendo ao Oscar. Fez o filme, mas beleza, foi no cinema e todo mundo foi pro cinema. Um filme maravilhoso. É muito bom. Obviamente, pro fã, é uma forçação de barra aqui e ali, mas entendendo a busca por fã. Sim. E eu acho que é um outro motivo que é capaz de, daqui a alguns anos, o Drive to Survive sair da Netflix. Pode ser. E você tá alavancando a audiência pro teu concorrente, meu amigo. É verdade. Enfim, é isso. Eu quero estar errado. Eu acho que talvez uma saída o caos seja tão grande, que fique legal de se assistir. Vamos ver o próximo a se ferrar aí, ó. Pode acontecer. Eu acho que vai acontecer. Aí fica legal, aí fica bom. O ponto que a gente poderia considerar, assim, que poderia... Para mim é um consolo acreditar que isso pode acontecer, é pensar em 2014. O caos que foi 2014. Fazer aquelas unidades extremamente complexas, de potência extremamente complexa, fazer funcionar. Carro da Red Bull pegando fogo porque a unidade da potência não andava. Mas, e se parar pra pensar que a pré-temporada de 26 foi bem menos caótica que 14, acho que dá cara mas aí, funcionar. Tem que ter um e negócio. Eles acharam um jeito. Eu acho que pra manter a galera querendo assistir, precisa do caos. Nesse caso, vai precisar do caos. Porque se for todo mundo trabalhando direitinho, funcionando bonitinho, só com as diferenças entre as equipes, a Mercedes lá na frente... Se desfile de carro, aí... Ferrou. Eu não acredito em desfile de carro. Isso tomara. Não. O que eu acredito é que, assim, não precisa ser a hecatombe, a guerra dos mundos. Mas se 2014, com tudo que aconteceu, e eu acho que as equipes e montadoras, entendam-se, sofreram mais em conseguir virar esse jogo do que esse ano estão passando, eu acho que eles vão conseguir dar um jeito de achar um jeito legal de andar em 2026. Tô com ele, espero que o pior não aconteça, afinal convivemos disso, sim. Né? Mas eu acho que eles vão conseguir. Pode ser que não seja a maneira que a gente tá esperando. Pô, também não era como esperava em 2014, então... eu acho que com o tempo as coisas vão se ajeitar. Sim. Vai ser aquilo que a gente estava acostumado até o final do ano passado. Os pilotos vão se acostumar na maneira de gerir o carro, e os fãs vão entender como é que funciona a mecânica, né? O jeito ali da competição. Mudou o jeito da corrida, mas a corrida é a corrida. Né? A corrida continua sendo corrida. Mas então que me preocupa, porque é o seguinte, a Fórmula 1 antiga. Já era. Não, mas o piloto... o piloto dominava. Deixa eu saudades. Eu brinquei com ele. Mercedes. O piloto dominava o carro. O carro vai dominar o piloto. O carro vai mandar o que o piloto tem que fazer. Mas já tem sido assim há muito tempo. Então, mas isso que não é legal. Eu não concordo.
Eu concordo. Eu não concordo. Eu concordo O comigo. piloto precisa aprender ali, né? Então, mas tem assim, muita o carro que importância. vai falar, você não pode acelerar nessa curva. Você não pode, o carro que vai falar. Não, Enquanto peraí. que o piloto falava antes, eu tô falando de 1990, tá? Tá, só que assim- O piloto falava, eu vou te acelerar porque você vai correr aqui comigo. E agora o carro vai falar, não aperta o acelerador Mas agora. ele fala pra todos, né? Né? E aí tem a diferença. Então, não, mas aí é opinião de leigo, tá? Aí eu já não acho Por legal. exemplo, o Hamilton sempre foi um mestre na hora de o consumo de pneus, né? Sim. Então, A coisa mais... é uma qualidade dele A, mesmo. a maior rotina é o rádio falando, meus pneus estão morrendo. É, Na e volta não tá seguinte, morrendo. na volta seguinte, volta mais rápido da corrida. Exato. É o que eu tô falando. Verdade. Eu concordo o seguinte, que é aquilo que ele falou, da gestão de tudo, aí você tem que lidar mais com o eletrônico, o computadorzinho, isso, beleza. Mas mudou. Se você parar pra pensar que até tem categorias como Fórmula 4, você tem que lidar com isso de vez em quando, então, de certa forma, é geral. A não ser que você vai andar de Xfinity Series, que não tem como que vai, Joe Riley Series, que é tudo carro bravo. Mas assim, o ponto é que o carro ainda vai digitar o limite. E o piloto vai ter que tirar o melhor dele. Entendeu? É que talvez Não, seja... entendi, mas- precise de qualidades diferentes do que a gente estava acostumado. Isso sim. Muito diferente. Sim. Muito E é diferente. isso que talvez essas novas qualidades que cada um vai ter que ter, Que o Alonso esteja xingando. tire o gosto, tire o prazer desses caras de competirem. Então. Porque Será assim, que é o ponto de tirar acho que prazer? Eu acho que o já deu. Verstappen tá dizendo, ele Mas falou... ele sempre reclama, né? Ele sempre reclama, mas aí é assim, ele é um cara que eu inclusive já falei isso no Motorsport. Se você observar os discursos do Verstappen primeiro título e pós, porque eu acho que assim, você pega a história dele, como o Yost tratava ele, dizem que ele espancava, assim, os campeonatos de kart não ganhava, diz que espancava. É. Deixava ele, sei lá, 3 quilômetros longe de casa para ele voltar a pé, enquanto por causa Louco. sim, coisas desse tipo. E dizem que o talento dele, na verdade, não é nem do Yost. Vem da mãe, Da que era mãe. uma kartista nata. Foi né, muito campeã boa. europeia, né? Foi aquele, não sei, campeão de tudo, assim. É. O Mas Rubem ela- Carrapatoso A mãe dele. fala muito sobre ela. E aí, esse cara, desde que ele se conhece por gente, recebia uma pressão absurda pra ganhar, pra vitória, pra ser campeão, pra ser o melhor do mundo e tal. Ele vai lá e consegue em 2021. Se você observar o discurso do Verstappen, que ele não vai durar muito tempo, é desde aquele momento. Ganhou 22, ganhou 23, ganhou 24, tal, quase ganha 25, e o discurso ele só vai aumentando. Porque para esse cara, primeiro, dinheiro, já foi, já ganhou, tá milionário, que Deus dê mais, enfim. Ele vira pai. Ele já era padrasto. Como diz o Rubinho, perde um segundo, né? É. É verdade. Eu adoro essa frase. Aí ele vira pai. Aí ele vê a Fórmula 1, putz, 24 fins de semana e compromissos de mídia ao extremo. Pra ele, tá chato. E aí ele vai pra pré-temporada tendo que reaprender a guiar o carro para tentar ser competitivo, ainda por cima a equipe dele talvez não seja melhor, tal, ele tá vendo que ele vai sofrer. Então, o cara chega e fala assim, beleza, eu tenho contrato com a Red Bull até 2028. Se tiver legal, beleza. Hã? Como o contrato é pronto. Se tiver beleza, eu continuo. Se não tiver, eu vou, porque aí eu vou ter eu já tenho uma equipe de GT, fico no meu simulador, vou ter mais tempo. Vou ter mais tempo com a minha família. Vou fazer 24 horas de Le Mans, que ele sonha em correr. Ele vai fazer aquilo que ele gosta. Por quê? O peso de ser o melhor do mundo, ele já tirou do ombro dele. E ele diz algo que eu não acreditava, mas eu começo a acreditar realmente. Ele não vai ter longevidade? Não, a vaidade Tá. de querer quebrar todos os recordes, como tem o Hamilton, que se ele não ganhar o Octa, ele vai ser um problema. O cara é 7 vezes campeão do mundo. E ele não vai querer quebrar esses recordes, apesar da gente ver que, até pela idade, que ele tem Ele condições poderia dele. quebrar fácil. Opa. Entendeu? Fácil. Então, e aí eu acho que seria um pipinaço para a Fórmula 1. Por quê? Você já sabe que o Alonso, se bobear no final do ano, já vai anunciar a saída dele. 40, ele vai fazer 45 anos esse ano. Isso. O Hamilton já fez 41, não vai durar muito tempo. Eu acho Se que vo- o Hamilton, se ganhar mais um, Ele para. tá fora. Ele para. E se sai o Verstappen, você tira Alonso, Hamilton e Verstappen em um curto espaço de tempo. Que grandes personagens pro Drive to Survive restam? Só os chefes de equipe.
Porque, com todo respeito, eu não estou falando de talento, eu não estou falando de saber guiar carro. Leclerc, Russell, carisma, você tá falando. carisma. Leclerc, Russell, Norris, Piastri, que é 0. Você vai deixar na mão desses caras? Pois é. Ou, sei lá, o que deve acontecer, o que pode acontecer para a categoria, pelo menos, para esse público que ela acabou de ganhar, segurar, tem que se apegar a alguma coisa. Mas então, Vamos trazer Richard de novo. então essa mudança da Fórmula 1, ela tá dando um tiro no pé mesmo. Porque ela tá meio que expulsando esses 3. Tá Sim, meio que falando, a gente não quer gente velha aqui. O que, segundo até o próprio Stefano Domenicali fala, que ele acredita que eles vão se acostumar, que eles não vão sair. É uma primeira impressão ruim, mas que eles vão acabar pegando o jeito da coisa, vão se acostumar e vão gostar do carro. Beleza, né? Mas é uma preocupação, porque personagens, você precisa de personagens. Sim. A não ser que o Norris cresça, o Russell se vê na iminência de ganhar um título mundial e também cresça muito. Antonelli. O Kimi Antonelli, beleza. Que pode ser também essa coisa do carisma, tá? Que pode ser. Aliás, e o próprio Bortoleto? O Bortoleto... Pode ser. Ele me parece ser muito querido entre os pilotos ali. Mas ele Sim. é meio low profile, né? Porque eu também. conversei com ele, pelo menos. Porque tem uma outra questão, né? A gente classifica como um grande personagem aquele que desafia o status quo. Aquele que manda andar o assessor de mídia, de imprensa, no que ele tem que falar ou não. Pô, o Verstappen fez o que ele fez ano passado por conta do negócio de falar palavrão em coletiva de imprensa da FIA, de mestre. Ele foi proibido, senão toma multa. Ele foi, na coletiva de imprensa da FIA, ele foi monossilábico. Aí quando ele atendia o pessoal de imprensa fora da oficialidade da FIA, ele ia e falava, dava entrevista decente. Você vai ter um personagem, um piloto que vai ter aquilo, né, para fazer isso. Colhões. Eu não falo. Colhões. Deixa eu falar outra palavra. Colhões. Então é isso. Essa coisa de você mandar as favas, algumas regras. Por quê? Porque hoje todo mundo depende de patrocinador, os dinheiros que vêm, a gente já sabe que são cada vez mais altos, ninguém quer perder. Então você, quanto mais também vende a alma, você tem que entrar naquela linha do mercado corporativo de hoje. É isso. Você, o que manda o cara faz, o que faz o cara ser ídolo de muita gente hoje, talvez essa essência seja demandada que ele não tenha mais para poder todo mundo andar bonitinho. Enfim, eu costumo dizer para o Sérgio Lago, tema para simpósio, porque também pode ser a minha visão de um cara que nasceu em 1980 e viu entrevistas homéricas de Nelson Piquet, Nigel Mansell, esses caras todos que viraram... E olha que o Mansell não era tão bom assim, mas era um cara que marcou uma geração. Sim. Eu era fã do Mansell. Piquet... Eu adorava ver ele correndo. Entendeu? Então, tipo assim, e esse estilo, né? E aí, a gente vai... Será que realmente vai se ajeitar esse estilo desses jovens pilotos para para esse novo público da Fórmula 1? Todo mundo vai se satisfazer? Aliás, tem um outro jovem que a gente não citou, mas o Oli Berman também. Também. Parece muito bom. E ali ele parece até um pouco brabo, tá? Meio bravão. E ele é cotado até para ir para a Ferrari. Com certeza. Caso seja haja vaga. Aliás, falando em Ferrari, Rafael Câmara, que está na Fórmula 2, também que é piloto da Academia Ferrari. Ali andando na equipe que tanto o Bortoleto e o Fornaroli foram campeões. Então. É o mesmíssimo caminho. Mas o que me chama a atenção no Fornaroli, quando ganhou o título, perguntaram lá para a Ferrari se ele era um piloto que poderia substituir futuramente Hamilton e Leclerc. Aí eles falaram, não, a gente já tem 2 pilotos ali, o Oli Berman e o Rafael Câmara. Sim, e o Rafa ele vai... Então, acho que... O que pode acontecer... No final de ano, se alguma mudança na Ferrari acontecer, o Berman vai para a Ferrari, e o Rafa vai para a Haas. Inclusive, até o Fornaroli ele é visto com um certo receio. Eu, pelo menos, também vejo com esse receio. Porque, tudo bem, ele ganhou um campeonato, primeiro ano de ganhou de Fórmula 2, cara, palmas é raro, quando acontece tem que bater palma, dá valor. Acho que ele tá na McLaren agora. Acho que sim. Bom, mas o primeiro ano... Se estiver errado, a gente desculpa. Quando ele ganhou a Fórmula 3, não ganhou uma corrida.
Fórmula 3 Isso é. pra mim é algo alarmante. Então, ainda bem que na Fórmula 2 ele virou esse jogo. Mas eu falei isso na... Acho que ele ganhou 3, não me engano. Não, na 3 ele ganhou, mas ele ganhou Não, na Fórmula 2 ele ganhou 3 corridas. Isso. Ou 4, enfim. Enfim, é isso aí. Até Aqui tem as sprints também. É que eu participei eu sou muito amigo do Danny Stick, do Grid de Largada. E ele, pra mim, é o cara que você estava falando de autonomia de informação, é ele que eu recorro. E a gente fez live junto e eu falava, é suspeito quando um cara chega numa categoria de base e não é campeão sem ganhar a corrida. Eu sempre lembro de Oriol Sérvia, que foi lá, campeão, ganhou a Indy Light sem ganhar uma corrida, foi na Indy... Nada, entendeu? Espero que na hora ele seja o contrário, tá? Mas tem um motivo disso, né? Por isso que eles não vão olhar mesmo sendo italiano, não vão olhar para Fanaroli, já tem 2. Eu acho que assim, você não vê nenhum rumor que coloque ele na Fórmula 1 se ele for bem. Pois é. E o Câmara tem tudo pra fazer uma boa temporada, porque ele vai nessa equipe. Ele já entra favorito. Ele é favorito, né? E o Colton Herta, vocês acham que... Vai ser interessante. Acho interessante. Eu tenho a ideia do seguinte, não sei se o Eric compartilha a minha opinião, mas o Colton Herta, pra mim, é um baita piloto. Só que ele viveu numa equipe chamada Andretti. A Andretti, ela sabe aquela montanha-russa lá dos parques americanos? Pior aquilo, que é altíssimo ou fundo do inferno. Só que muitos dos anos que ele teve foram fundos do inferno. Tanto que ele, no primeiro ano, ele foi muito bem. E no último ano dele, ele foi vice-campeão. Mas o in-between, o interim, foi um terror. E eu costumo sempre falar isso. Todo mundo aqui já trabalhou numa empresa que a gestão era ruim, ia cair em cima de quem estava trabalhando embaixo. E eu vejo isso em pilotos também. O Colton Herta, para mim, sentiu muito efeito Andretti. Os altíssimos e baixíssimos da Andretti. E não adianta nada você ser um baita piloto se você não tem uma estrutura que te faça dar para frente. E muitas vezes eu vi erro causando por erro de estratégia, aí erro de equipe, que batia na cabeça o piloto errava por causa da equipe. Então, por isso que eu concordo com ele que é extremamente interessante. Não, vai ser ótimo, vai ser uma atração daquelas. Vai ser uma atração daquelas. E a Hi-Tech é uma equipe boa. A Hi-Tech é uma equipe que anda direito. A Hi-Tech é uma equipe que... Era do Djokovic? Não. A Hi-Tech, ano passado, eles tiveram... Foi o vice-campeão. Agora, eu não me lembro. Tudo bem. Eu lembro do Paul lembro das coisas da Fórmula 1, da Fórmula 2. Eu lembro do Paul Aron ser o terceiro colocado com a Hi-Tech em 2024. Tá? E o Paul Aron é um baita piloto. Só que na estreia ele foi terceiro. Entendeu? Estoniano, exatamente. E eu lembro até que tocou o hino da Suécia. Por que tá o hino da Suécia? O hino da Estônia e da Suécia é a mesma música, só muda a letra. Aprendi aquele dia. Mas é por isso, porque o menino é bom. E a Hi-Tech é uma equipe boa. Eu acho que agora ele vai ter tranquilidade pra mostrar serviço. E, se botasse a direto da Cadillac, o nível de pressão ia ser tão absurdo. O que vai dar impressão esse ano aqui na Fórmula 2 é como se você pegasse todos os pilotos perfilados ali, aí você vai ver o Colton Herta. Vai dar a impressão que é aquele aluno da quinta série que está há 3 anos na quinta série. Repetente. Já vem de carro pra escola. Já faz a barra. Maravilhoso. Quantos anos ele tem? 26? Alguma coisa assim? Por volta disso, vamos ver aqui. E uma coisa que eu gostei também, sabe, falando de Fórmula 2, o companheiro do Rafa Câmara, Josh Dorsey, é um paraguaio. Com esse nome ele é paraguaio, mas é um cara que está em 25. terceiro ano. 25, obrigado. Não, é jovem. Mas parece que teve piloto mais velho que andou de Fórmula 2, até que não tá tão ruim assim. E o Josh Dorsey é um piloto de terceiro ano, que quando andou 2 anos, andou de AIX, que era a segunda pior equipe do grid, e chegou a ganhar a corrida. Ganhou aquela que o Bortoleto foi campeão, se não me engano. Foi a corrida decisiva. Eu acho que vai ser um baita companheiro, teste/companheiro, porque é o cara que vai trazer experiência, e vai ser um companheiro porque é experiente pra fazer o Rafa andar pra frente. Dirksen é um paraguaio do Paraguai. O nome melhor, bem paraguaio do Paraguai. Bem paraguai. Dirksen, beleza, mas o que ele é? Né? Quando a primeira vez que eu ouvi o nome dele, mas que nacionalidade que ele é? Paraguai, não, tem alguma coisa errada. Vamos ver de novo isso. Maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta voltando lá atrás. A bateria do carro, ela é carregada antes de começar a corrida. Na eletricidade normal. Sim, senhor. Tá, então eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar um negócio que vai. Eu sei o que ele vai falar. Tá. Eu vou machucar coraçõezinhos. Tá? Eu vou derreter flocos de neve agora.
Isso daí para mim é, sei lá, é chovendo molhado. Por quê? Porque de onde que vem essa energia? De onde vem? Não existe energia limpa. Ele quer desmascarar a Fórmula 1. Vou desmascarar agora, tá? Agora que vocês vão falar mal de mim, tá? De onde vem a energia? Não existe energia limpa, só vai existir o dia que a gente conseguir a fusão nuclear, né? Quem acha que hidrelétrica é energia limpa, vai visitar Itaipu, ver, dá uma olhada pelo Google Maps, dá uma olhada do tamanho da represa de destruição que foi feita. A Europa é tudo carvão, a eólica é uma desgraça, se você for ver, é tudo energia que não é limpa. Aí falam, não, mas o petróleo... Gente, tudo é de petróleo. Isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo, aqui é petróleo. Petróleo. Não sei se vocês sabem disso. O mínimo que se usa do petróleo é combustível. Petróleo. A capinha do meu celular aqui... Não, aqui é vidro, aqui na frente. Não, aqui é petróleo. Isso aqui... mas a capinha é petróleo. Então, gente, eu acho hipocrisia. E eu acho que os carros elétricos, eles estão estão baixando no mundo, estão diminuindo. O híbrido tá tendo mais... o que mais se fala... Nos próximos 30 anos, relaxa. Mas o híbrido, o que mais se fala assim, o pessoal compra o híbrido e usa combustão. E acaba gastando mais. Por causa do plug-in. Mas é por causa do plug-in. Se você tem um full hybrid, você resolve o problema. Aí tudo bem. Aí você pega um carro totalmente elétrico. Quase metade dele é feito de petróleo. Quase metade. Você que é engenheiro sabe. Mas não. O ponto que eu vou colocar é aquilo que eu falei no começo. De você... a propaganda verde, para mim, significa absolutamente nada. Então, é isso que eu tô falando. O falando. importante é a tal deficiência. Mas não dá para você fazer eficiência com outro combustível, por exemplo, o álcool. O álcool você sabe que ele é zero. Tá. Né? Como é que você produz álcool na Europa? Não, aí produz a gente ganha dinheiro. Não dá. A gente nem supre o nosso negócio do mercado direito. Mas a gente consegue. Nem os Estados Unidos supre o negócio dele direito. Não, mas o dele é de milho. Mesmo assim, mas eles não suprem. Esse é o problema. O combustível sintético, ele vem para corrigir o problema de quem não tem como produzir esse biocombustível. Eu vou acreditar no dia que me falarem quanto gasta de energia para produzir esse combustível. Olha, se você produzir a mesma coisa que o álcool, estamos no lucro. Não, mas o álcool é totalmente limpo. O que você gasta, que você joga de carbono, pega de volta. Não é. Tá. O que é? 45 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Tá. E aí você pega de volta. Não. Já está considerado que pega de volta. Já considerando? Já. Tá bom, é quase limpo. Não, mas isso que eu tô falando. Não dá para ser limpo. E eu concordo 99% com você a respeito das energias. Uhum. Mas, então se não dá para ser limpo, vamos trabalhar em torná-lo minimamente sustentável. Aí você pode fazer através de eficiência, usando menos, fazendo mais, usando menos. Uhum. Aí, isso tudo de eficiência que eu falei, que eu fiz aquela palestrinha, entra exatamente nesse ponto. E a WEC já vem trabalhando isso já há 6, 7 anos. Tá? Então, a WEC, nesse aspecto, a WEC está anos-luz na frente da Fórmula 1. Só que a Fórmula 1 ela tem mais investimento, mas nesse aspecto ela está à frente. E assim, o ponto é realmente conseguir fazer o mais com menos, que aí você, emanando menos, você dá menos problemas. E aí entra um ponto. Isso não pode ser restrito aos veículos. Porque, já mostrei isso para vocês, na pandemia, a redução de emissão de gases de efeito de estufa no mundo baixou apenas 6%. Sim. Então o problema não está no carro. Há muito tempo já não está o carro. Uhum. O problema está em outros lugares. E aí, lógico que eu não vou botar pobre coitado dos bois, porque eles são natureza é para mexer. Eles vão continuar vivos, vão continuar vivos. Soltando pum. Pum, exatamente. E nós também. Mas o ponto o lugar para trabalhar é outro. Tá? Aí são as indústrias. Mas é um outro problema. Eles precisam ser feitos. Então... É que eu acho que assim, e eu vou... Se alguém discordar de mim, tá tudo beleza. O que eu acho uma sacanagem, para falar português claro, às vezes a indústria queria apontar o dedo pro consumidor. Sim. Como a culpa da do mundo ambiental é sua que compra carro a combustão. Desculpa. Uhum. Não, mas... Obrigado. Indo nessa linha, porque é chantagem isso. Uhum. Porque a vida inteira se faz propaganda, se faz comercial, né, da questão do carro, tal, não sei o quê. A gente aprende a gostar, a cultuar, tal. Agora, peraí.
a M do mundo por minha causa, desculpa, E outra não coisa, faz sentido. nos últimos 40 anos, catalisador, injeção eletrônica, cara, a poluição dos carros baixou em 85% de E a coisa não melhora por quê? Exato, velho! Então não é a culpa Mas não da é indústria. nossa culpa, Mas da exatamente. indústria. Obrigado, Eric. Não, então. Então, E isso eu aí, acho uma sacanagem terminando- grande, porque eu já discuti isso lá no Motorsport, a gente tem o Motor1, que é um site que trabalha brilhantemente, né, com essa questão da indústria e tal, e a discussão do elétrico é diária, se vai ou não, se é o melhor modelo. Assim, na minha cabeça cada país, cada região, cada continente vai ter a sua necessidade e vai suprir daquela maneira. Sim. O mercado vai estar ali para todos. A Europa vai poder estar mais avançada, o Brasil é gigante, difícil ter, né, os mesmos veículos da Europa, enfim. País como os nossos vai ter motor a combustão até 2100. E aí, Tá relaxado, só que né? aí tem aquela coisa do mercado querer te empurrar algumas coisas, né? Porque existe isso, o consumidor, né? Uma coisa que eu não me conformo, São Paulo é uma cidade que falta espaço ter tanta SUV. Sim. Não faz sentido. Eu tô com uma Mini aí fora. Tudo bem. Mas é assim, hoje você quer comprar um carro normal, é muito restrita, é muito restrita as suas opções, perto Sim. do que era 10 anos. Exatamente. Então, beleza. Por que eu tenho que me sentir com a consciência pesada se a própria indústria não se mexe para isso? E até o próprio Governos, governo, enfim. por eu sempre falo assim, por que não tira o imposto zero em carro Eles aumentam. pequeno? Em carro pequeno. Você vai comprar, agora veio um carro da Itália aí, que eu não sei o nome dele, que está custando quase 200 mil. O negócio cabe uma pessoa. É verdade que ele só pode Cabe rodar uma em determinados pessoa. lugares. Por que o não carro faz da Fiat. carro daquele tamanho para uma, duas pessoas e tira o imposto zero? Aí a gente é obrigado a comprar Mas o um próprio, carro grande. assim, o que se diz, o futuro é elétrico, tanto de imposto para carro eletrificado no Brasil. É. Pois é. Não, Não e assim, é em A nome do meio única ambiente. vantagem é estar liberado do rodízio. pois é. Tá. E aí, terminando, Bueno. só de deixar o coração peludo, olha, pode falar mal de mim, pode me xingar que eu vou me divertir. Coração Coloca aí, peludo. deixa o coração peludo deles, que é o seguinte, essa bateria, como que ela é feita? Que energia que gasta para fazer, como destrói o meio ambiente para fazer a bateria e depois para tentar reciclar. Eu vi uma tentativa de reciclagem, gasta tanta energia, que é um negócio absurdo. Então tem que pensar em tudo isso, não só, tá só gastando eletricidade nesse momento. Uma vez eu vi um gráfico, uma palestra que eu participei sobre isso já faz alguns anos, já está um pouco desatualizado, mas acho que a gente pode usar de referência. Pegavam um Golf na Inglaterra. Golf, carro, um famoso. Você gasta, acho que era 5.000 toneladas de CO2 para produzir. Aí botava consumo constante durante a vida. Tinha um gráfico. Pó. Beleza. Quando pegaram o carro para produzir o carro elétrico, era 10.000 toneladas. 5.000 na bateria. 5.000 na bateria. Só para produzir a bateria. E lembrando, Fora o estrago que faz no meio ambiente. lembrando que Eu digo para retirar material para retirar os componentes. Não, já está incluso. Ah, já está incluso? É tudo. Não, digo o estrago de você destruir, tirar floresta. Eu vou colocar isso, eu vou colocar em créditos de carbono, que fica legal pra gente entender algo Fica melhor. quantificável. E assim, o problema é o que você gasta pra fazer um carro, você gasta pra fazer uma bateria. E é uma bateria de 300 quilos a mais. Não se esqueça que são 350 quilos a mais. Não sei se baixou. O Bio edita desse número ainda? Você que tá mais informado que eu. Não, eu tô pessimamente informado. Não, tá. Eu vou botar 300 quilos, que eu acho que não tô muito fora do que eu penso, não. Porque isso é uma outra coisa. Eu não gosto do uso do lítio para baterias grandes. Para isso aqui, tá lindo. Isso aqui tá maravilhoso. Por enquanto, vai ter coisa melhor. Não, o silício carbono já faz um bom trabalho também. Até porque o silício carbono, na verdade, ele é só uma pequena parte da bateria, o resto é tudo lítio, tá? É uma pequena parte. Só que essa pequena parte dá 30% a 40% da margem de capacidade. Só que esse aqui eu achei maravilhoso. Mas você usar isso para um negócio grande. E outra coisa, Lucas de Graça uma vez falou uma coisa que eu concordo, mas eu sei que depois vai se criar o problema que você mencionou. Quando a bateria de carro ela perde a longevidade, ela não perde a capacidade de armazenamento. Ela continua igual. O que ela perde é a potência de liberação. Sim. Então, você não pode... Chega uma hora que você vai dar o pé
Não vai vir, porque a bateria não está dando conta. Então, o que você faz? Você pode pegar essa bateria e colocar, por exemplo, sistemas de armazenamento de energia de célula fotovoltaica em casa. Você fala, esquenta um banho, a energia está ali. Para isso você pode usar. Só que mesmo depois disso, aí entra no ponto que você colocou. Só que é aquele negócio, você só vai empurrar esse problema, só que vai empurrar lá para frente. Entendeu? Dá na mesma. Quer dizer, eu estou empurrando para o meu filho, para o meu neto. E se você produz em escala, lá para frente mesmo, você vai ter um problema muito maior. Muito Vai ter maior. muito mais gente usando. Muito maior. E tem que pensar nisso. Não, eu acho que assim, o problema bastante. é só não sacrifiquem a narrativa, só Sim. contem a verdade. Assim, obviamente tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, mas Exatamente. na boa, o discurso para mim de querer não culpabilizar o consumidor, para mim é o pior de todos. E tem muita gente fazendo isso. Eu não vou salvar a natureza se meu próximo carro zero, que eu nunca tive, mas se um carro zero for a combustão. A última, apesar de tudo que eu estou falando, eu sempre reforço isso, eu sou altissimamente, apesar de não gostar da corrida, eu sou altissimamente a favor da Fórmula E. Porque você precisa ter um local para desenvolver os requisitos elétricos, para que no momento que venha um modal em que ele seja realmente sustentável, você já tem uma tecnologia pronta. Isso aí... Cara, agora eu vou... Eu não gosto da corrida, é uma história. Não é que eu não gosto, até gosto, mas não é uma coisa que me chama atenção. Agora, que tem que ter. É que hoje o discurso é parecido com o mercado de carros. Pois é. Mas eu vou ser hipócrita agora. Eu falei tudo isso do carro elétrico e eu gosto da Fórmula E. Não, mas guiar um carro elétrico também é legal. Eu não tive essa oportunidade. Eu já peguei, assim... O negócio do torque, né? o negócio do torque é absurdo. Assim, você realmente, quando você volta pro combustão, fala, putz, cadê aquele... Virou chato. Né? Ele tem a sensação que eu tive quando eu ia com o Audi RS7. 0,82 segundos, vi aquele soco na barriga maravilhoso, depois eu fui andar carro meu. É um terror. Mas eu entendo o que ele tá falando. Gente, o horário. Sim. Vamos lá. Redes sociais. Ricardo Arcuri.oficial no Instagram e Arcuri Consultoria no YouTube. Vocês podem me encontrar por esses aí. @Eric Jornalista, Twitter e Instagram. Também a galera que gosta de Fórmula 1, vou convidar aqui também para acompanhar toda a nossa cobertura lá no motorsport.com, com os programas no YouTube, com certeza. Redes sociais, o site, eu falei esses dias, vamos ler, né? A galera tá tirando, não tá mais lendo. Eu que sou vim de um mercado livreiro, né? A galera, eu leio. Obrigado. E se achar um erro, pode acusar que a gente corrige. Você é um conversa de boas, né? Mas é isso, no motorsport.com, no YouTube, né, Motorsport Brasil, Instagram, motorsport.com.brasil, X, Twitter, né, motorsport_BR, Motorsport Brasil, aí indo para o seu 11º ano de Brasil, né, tentando aí sobreviver, né, ao mercado brasileiro, como eu disse, vamos ler, né, que eu acho que é legal também. Muito legal. Esqueci de uma coisinha, @ArcuriRicardo no X/Twitter. Você é ativo lá? É xingado? Não, olha, xingado eu não sou. Mas ele xinga. Não, eu xingo. Não, eu tô usando muito agora por causa do NASCAR na ESPN, então... Tô lá usando de vez em quando. Só que foi engraçadíssimo o dia que eu fui xingado foi no chat do Instagram. Isso que foi mais engraçado, mas enfim. Duca? É o meu Instagram e TikTok, @DucaReis. Bacana. E o meu é Sidney Piesco, mas não deixem de entrar na Amazon e colocar Sidney Piesco na Amazon, que vocês vão ver 18 livros muito legais, tem vários aqui, tá? E esse daqui, vocês têm que começar por ele. Eu tenho esse autografado, tá? Bacana. Já leu? Não, né? Peguei. Mas tá lá, tá lá. Bacana. Gente, eu queria agradecer pra caramba e eu queria fazer um convite. Daqui a algumas corridas, a gente se juntar de novo. Vamos rever, ou assim, corta, Duca, assim, as partes mais... que a gente mais caiu do cavalo. Isso, aí bota em preto e branco. Aí eu vou chegar aqui com BYD defendendo os carros elétricos. Imagina eu chegando com o BID depois de tudo que eu falei. Senhora. A gente podia realmente marcar aqui nas férias da Fórmula 1. Agosto. Fechado. Bacana. Ótimo. Pô, sensacional. Fica legal. Já tá marcado. Tá marcado, hein, gente? Compromisso. Bacana, então. Obrigadão pra todo mundo. Obrigado. E com isso,
a gente foi.